espaço para que eles falem. Porque já tiveram 7 minutos cada um, 7 minutos e 15. Se eles quiserem reclamar de alguma coisa, te chamam no privado, te chamam ali no feedback, chamam sua atenção. Porque de nada adianta você ficar batendo boca com eles, principalmente se eles perderam ou talvez eles ficam insatisfeitos. A gente tem muitas pessoas, muitos debatedores, que por mais que eles ganhem, eles não gostam da adjudicação, eles querem encontrar alguma picuinha. E isso vai atrapalhar vocês. Foquem em mostrar o resultado, como chegaram a ele. Perfeito. E enxerguem da seguinte forma: dos 10 a 15 minutos, da mesma forma que a deliberação é de 15 a 20, a adjudicação oral, em princípio, seria de 10 a 15. É como se fosse um tempo protegido da mesa. Não valem pontos de informação, tá bom? É para vocês falarem. Depois tem o feedback oral, em que os debatedores interagem e tal. Algo que, em alguma medida, nós vamos fazer aqui, como vocês verão, tá bom? Então, vamos lá. Adjudicação. Além de falar o que aconteceu na mesa, que é uma técnica, outras duas recorrentes são hierárquica, ou seja, você sobe a tabela do quarto para o terceiro, para o segundo, para a primeira dupla, ou você desce, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Essa ascendente, falar do quarto, depois falar do terceiro, depois falar do segundo, depois falar do primeiro, foi bem popularizada pelo Filo, quando ele era diretor de adjudicação, é um jeito bastante intuitivo, tá bom? Então, é uma recomendação, assim, costuma ser a mais fácil. O problema é que muitas vezes ela faz com que você se concentre em 3 comparativas em vez das 6, tá bom? Então, existe esse pecado aí. A outra forma, que em geral é mais complexa e também mais completa, é cronológica. Poderia ser invertido, poderia ser o cronológico próprio, né? Falar da primeira dupla, depois da segunda, da terceira e quarta, em ordem de quem falou primeiro. E aí depende um pouco do resultado, tá bom? As duas podem até coincidir. Então, aqui nós vamos fazer a cronológica pelo seguinte motivo. Curiosamente, quando nós começamos a adjudicar, a grande concordância que nós tínhamos era que o primeiro governo vencia a primeira oposição. Então, isso foi um convite para nós seguirmos cronologicamente. E é o que nós vamos fazer aqui. Primeiro governo, o que a gente vê vindo deles? Eu vou falar deles, eu vou falar como a primeira oposição reage, fazer essa comparação. A instrumentalização da ciência pelo governo autoritário. Esse é um ponto nuclear que tem ramificações, é o que eu chamo de milagre da multiplicação. Você tem um ponto central, mas você vai extraindo múltiplas análises disso. Primeiro, um certo descrédito na ciência, que pode estar sendo mal utilizada pelo governo, pelos seus interesses, e aí os principais exemplos vieram da escola austríaca, e Hayek, Friedman, enfim, economistas liberais sendo usados por governos de direita, case in point, Bolsonaro. 2, ganho de legitimidade para o governo, novamente, case in point, a China, que é um governo evidentemente autoritário, mas que tem sido bem vista internamente e também até internacionalmente pelo seu tratamento do coronavírus, que inclusive tem a ver com ciência, né? Como, por exemplo, a elaboração do Coronavac, importado pelo Brasil. 3, um pouco menos de diversidade científica, por assim dizer, de embate em ideias, porque as ideias vão ser naturalmente enviesadas pelo plano de governo. Então, eu falei da escola austríaca, a contrário senso, um governo à direita autoritário poderia, instrumentalizando a ciência, inibir, por exemplo, o florescimento de uma escola crítica, como a de Frankfurt, que foi mencionado. E, em adição, o fato de o governo ter grupos de interesse e apoio que tendem a ter seus interesses atendidos em detrimento de outros. Esses outros, em geral, são os mais vulneráveis. Então, o exemplo da Sicília foi dos índios, que pouco tiveram seus interesses defendidos ao longo da ditadura, diferentemente, por exemplo, de um grupo econômico, como uma classe média alta ou algo nessa linha. Tá bom? Ponto secundário do primeiro governo. Aparece na segunda metade do discurso da Cecília. Adjunto do primeiro governo não só pode, como, na minha opinião, é recomendável que traga material novo. É a primeira dupla a falar, então a obrigação é dos outros se comparar. Só uma ressalva em relação ao adjunto da primeira oposição, como ele fala bem depois de todo mundo do primeiro governo, se você fizer isso pode ser considerado backloading, que é deixar para falar no final para eles não poderem responder, tá? Isso pode ser um pouco mal visto. No primeiro governo isso não acontece tanto. Material. A ciência por si só é neutra, ou a tecnologia, para ser mais preciso com o que ela falou, que parece ser a ramificação prática da ciência. A energia nuclear pode ser usada para o bem, por exemplo, proporcionar energia limpa, pode ser usada para o mal, por exemplo, para fazer uma bomba atômica, que é uma arma de destruição em massa. E por que a ciência tende a ser usada pela política e não o contrário, como o Nicolas havia dito, é possível que os cientistas sejam até alienados dos resultados práticos das suas descobertas. Então, o caso trazido aqui é um caso extremo, com certeza, mas a Cecília, ciente disso, foi bastante delicada a respeito, então ele acabou funcionando, foi da logística do nazismo, né, em que as pessoas eram muito eficientes ao gerir os transportes, mas esse transporte estava sendo usado para genocídio. Tá bom? O Nicolas havia dito que os governos autoritários, eles podem se sustentar por bons resultados, por exemplo, econômicos, mas também, em alguma medida, sendo duros, recrudescendo perante a população. Então, é possível sim que o que foi trazido na primeira metade, né, de, por exemplo, produção de armas, seja usado contra a população. Não necessariamente eles vão se sustentar
de um modo elogioso, digamos assim, tá bom? Esses são os pontos do primeiro governo, eu aglutino eles principalmente como essa instrumentalização e a ciência aplicada, por assim dizer. Reparem que o ponto de diversidade de ideias é bastante secundário, porque ele diz respeito em alguma medida ao aprimoramento da ciência como bem em si. Não tem problema em ter um plano B, mas a dupla elabora pouco do porquê isso seria importante, né? A minha sugestão seria linkar com o ponto central, dizer que o florescimento da ciência também gera um florescimento da tecnologia, dos conhecimentos práticos, enfim, da própria atividade desses tecnocratas, tá bom? Então, faltou isso em relação a esse ponto. Os outros pontos, eles em geral são muito bem ilustrados, bem exemplificados, tá bom? Sempre há espaço para aprimoramento, mas como um todo, um bom trabalho trabalhando esses pontos. Primeira oposição, ela tenta mitigar os pontos do primeiro governo. Duas formas. A primeira, dizendo que essa perda de legitimidade da ciência seria mitigada por conta da história da ciência. Não fica exatamente muito claro o que seria isso, tá bom? Então, um tanto quanto vago. Isso, no melhor cenário, é mitigação, que é vai manchar, só vai manchar menos. Então, isso não seria win condition para eles, em relação a vocês. Segundo ponto, que é da comunidade internacional, que tem um certo conhecimento de ciência, etc., também bastante vago. Eu dou um exemplo. Diferentemente da política, a ciência e a tecnologia variam relativamente pouco de lugar para lugar. As leis da física se aplicam em qualquer continente. Então, a comunidade científica de um outro país, embora ideologicamente possa estar conflitada em termos políticos, em termos de engenharia, por exemplo, dificilmente seria incapacitada de criticar algo que foi bem ou mal feito. Então, algo nessa linha poderia ter proporcionado uma análise melhor sobre esse controle internacional. Mas, novamente, é mitigação. No melhor cenário, ainda assim teve um dano, só foi um pouquinho menor. Então eles não vão ganhar com isso. Como que eles tentam ganhar? Duas linhas. Primeiro, vulnerabilidade. Essa população tende a estar enfraquecida, em primeiro lugar, por pobreza, problemas do tipo. Em segundo lugar, pelo próprio governo autoritário, que tende a ser opressor, como o Nicolas mesmo já tinha trazido. E aí o segundo ponto é que essas pessoas estando no governo, pelo menos elas são capazes de repassar parte desse conhecimento à população, e aí eles tentam reverter um pouco do efeito da vacina, né, a importância de campanhas, de educação sobre sanitarismo, etc. E o governo, de certa forma, tem meios para atingir a população, né? Então, é uma forma de, digamos, fazer o bem, ou pelo menos o menos ruim, e fazer um bem para essa população carente. O problema é que esse pode ser severamente mitigado por aquilo que já havia aparecido no primeiro governo, de que os grupos de interesse tendem a ser atendidos, até para a sustentação do poder, e não necessariamente os grupos mais vulneráveis. Pelo contrário, os índios, que foram um exemplo bastante vulnerável, foram muito pouco ou nada atendidos. Então, esse argumento acaba tendo um impacto relativamente baixo em comparação com o primeiro governo, que já tinha lançado essa de que não seria caridade para os mais pobres. Então, por exemplo, em governos populistas, que podem ser autoritários, mas em tese são conceitos diferentes, seria crível que os mais pobres fossem atendidos, porque cada um tem um voto, os votos valem o mesmo tanto, né? Então, o governo conseguiria se reeleger. Esse não pareceu ser o caso do governo autoritário conforme pintado pelo primeiro governo, que pareceu borderline ditatorial, se não fosse, tá bom? A gente teve alguns exemplos aqui de governos tanto autoritários mesmo, como que flertam com o autoritarismo, por exemplo, Putin, Bolsonaro. Então, a gente tinha um campo relativamente amplo aqui, né? E a primeira oposição, se muito, abordou um governo mais popular e com menos análise, tá bom? Então, eles não vencem esse ponto, os outros eles apenas mitigam e eles não enfrentam o ponto da aplicação da ciência. Vitória clara do primeiro governo. Vamos inserir agora o segundo governo. O que o segundo governo traz? Principalmente duas coisas. Primeiro, uma análise da estabilidade desses governos autoritários e, a contrário senso, da possibilidade de desestabilizá-los por meio do boicote dos tecnocratas. E, em segundo ponto, a possibilidade de contrapropaganda a esse governo. A análise do segundo governo, a meu ver, é a análise mais bem feita desse debate. Ela é capilarizada. Eles se dão o trabalho de reframear as coisas que já haviam sido trazidas pelo primeiro governo, não necessariamente para discordar, mas para capilarizar mesmo, para deixar ainda mais claro, mais convincente o background em que eles estão trabalhando, o framework assim, do debate. Isso é uma coisa que não seria imprescindível aqui, porque o primeiro governo tinha feito um bom trabalho, mas quando o primeiro governo é falho, o segundo governo deve fazer isso, é uma grande oportunidade. Então, o que o segundo governo diz, muito resumidamente, é que esses governos não se mantêm sozinhos, por mais popular que um líder seja, ele sim valoriza a própria figura, mas em adição ele tem aqueles grupos de interesse, o primeiro governo tinha flertado com isso, esses grupos de interesse são agradados por meio de decisões estratégicas, essas decisões são informadas por esses tecnocratas, então melhores decisões para atender esses grupos de poder que sustentam o governo seriam tomadas com essas pessoas, tendem a ser racionais, eficientes, naturalmente bem educadas desse lado. Exemplo, crescimento econômico como desculpa, em alguma medida, para tirar o foco desses problemas que o governo autoritário teria. Em contrapartida, se os tecnocratas estiverem do lado de fora, eles, sim, com o apoio dessa comunidade internacional, que tinha sido originalmente trazido na primeira oposição, também porque são pessoas respeitadas como cientistas, ainda com
um certo apoio possível dessas minorias se elas de fato forem oprimidas, porque elas teriam seus interesses mais bem atendidos em alguma medida, teriam um certo poder de barganha. Esse poder de barganha aconteceria porque o governo teria interesse de trazê-los para o lado de dentro, por assim dizer. Tem um problema no poder de barganha, que é, se o boicote fosse muito forte, absoluto, o poder de barganha, na verdade, ia sumir. Porque se eles não vão trabalhar com a gente de qualquer forma, eu não vou sequer negociar com eles. Então, existe uma dificuldade aqui, no poder de barganha especificamente. Mas fica claro, como um todo, que do lado de fora haveria uma possibilidade de pressão, além de o Estado presumivelmente tomar decisões menos eficientes, por assim dizer. E se eles estivessem do lado de dentro, não é como se fosse haver um grande ganho para as causas deles, porque eventuais ganhos seriam concentrados por meio da propaganda política na figura do líder do regime, etc. Tá bom? Comparação com o primeiro governo. Derivativo. Em grande medida, elas trazem mais análise para os pontos que vocês já haviam trazido. Os pontos são bastante similares. É possível ganhar com a extensão vertical? Com certeza. Mas é importante que fique claro em quais pontos ou como a nova análise é decisiva, ou no mínimo mais impactante do que aquela que já havia sido trazida. A gente não tem essa convicção. De fato, elas descrevem melhor do que vocês os mecanismos, mas vocês têm casos concretos mais elucidativos. A gente vê relativamente poucos impactos específicos aqui. Como um todo, tem bastante teoria, mas não tem o fechamento. E em adição, elas têm muita dificuldade. A Maria tenta fazer isso aos 6 minutos e 40, o que acho que é indicativo de que elas sabiam que tinha uma certa derivatividade aí. E quando assim for, às vezes é melhor nem tentar, para falar a verdade. Não consegue mostrar, em comparação com vocês, como elas se diferenciam. As linhas são muito similares, tá bom? Então, elas têm dificuldade de vencer vocês, porque elas trabalham no mesmo campo, que já foi inaugurado por vocês, e não conseguem mostrar como os acréscimos de análise delas vencem sobre vocês. A sugestão aqui, naturalmente, seria, em vez de refazer o trabalho de vocês um pouco mais bem feito, reconhecer o que vocês já fizeram desde o início, não apenas no discurso da Maria, para em seguida acrescentar exclusivamente coisas novas. Assim, o campo fica mais demarcado de quem falou o quê, e sobra um pouco de tempo para falar o que a gente falou é mais importante porque é por meio da propaganda que a convicção das pessoas é formada, ou então, o que seria talvez até mais crítico para elas, porque no longo prazo nós vamos ter um ganho que prevalece sobre as perdas do curto prazo, né? A gente assume esse ônus de ter decisões um pouco piores para a população no curto prazo, mas a reversão do governo é ontologicamente mais relevante por que razões? Aí poderia falar da importância da democracia, do establishment internacional, de como o pão e circo, ainda que a pessoa esteja bem alimentada e divertida, é uma posição desumana, em que não era para a população estar, esse tipo de coisa, tá bom? Elas não souberam fazer esse framing claro do longo para o curto prazo. Isso até dificultou um pouco o nosso trabalho de compará-los com a primeira oposição, que é a dupla, principalmente do curto prazo. Comparação com eles, então. Na primeira posição, a maior questão aqui é que você teria pelo menos alguns ganhos para a população, das decisões sendo mais bem tomadas. É um ponto crível. Em larga medida, foi, ainda que tacitamente ou involuntariamente, concedido pelo segundo governo, porque para o ponto deles de pressão sobre o governo fazer sentido, é preciso que o governo se saia um pouquinho pior. Tá? Então, faz sentido o ponto delas. Mas foi mal impactado o ponto delas. Elas não falaram exatamente o que aconteceria com a população, né? Mencionaram algumas palavras, como, por exemplo, saúde, economia, não está claro, sim, o quão benéfico vai ser para a população. Já no segundo governo, tá bem mais claro como seria exercida essa pressão. Por exemplo, por a figura dos cientistas, por meio da barganha, esse tipo de coisa. Então, elas vencem em alguma medida na análise, tá bom? É verdade que não teve esse framing claro do longo para o curto prazo, mas elas pelo menos tentam. Como? Dizendo que se o objetivo é melhorar a situação das pessoas, o que deveria ser feito é resolver o problema e não mantê-las nessa situação. Então, em alguma medida, tentam até reverter esse framing de curto prazo contra a primeira oposição. Superficial, mas isso somado a análise bastante superior e ao fato de que elas estão trabalhando em linhas similares à do primeiro governo, com que a primeira oposição não conseguiu dialogar muito bem, vitória para o segundo governo. Vamos inserir agora, então, a segunda oposição, que foi a dupla que deu mais trabalho nesse debate. Na comparação com o primeiro governo, é fácil ver a vitória do primeiro governo, tá bom? Por principalmente dois motivos. Primeiro é que as respostas da segunda oposição sobre os pontos de estabilidade, legitimação, etc., são bastante insuficientes, mas sobre isso ao comparar com o segundo governo. O segundo é que a segunda oposição, a exemplo da primeira, mas aqui isso fica ainda mais claro, ignora praticamente os pontos sobre a qualidade da ciência, sobre como ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, vamos aos pontos da segunda oposição para deixar isso claro.
A segunda oposição, em alguma medida, faz extensão vertical da primeira oposição dos danos de curto prazo. Ela faz uma análise comparativa de como seriam tomadas as decisões com os tecnocratas dentro, em comparação com outras pessoas dentro. Essas outras pessoas, provavelmente aliados, que não teriam tanto poder de crítica e não estariam tão bem preparadas, digamos, para tomar esse tipo de decisão técnica, analítica, etc. Bom, então, essa é uma vertente deles. A segunda vertente diz respeito ao controle midiático. Eles falam um pouco da propaganda, da instrumentalização pelo governo, como isso dificultaria o trabalho de a população ter maior acesso à ciência com bons olhos e esse tipo de coisa. Bom, por fim, eles falam um pouco da ciência por si só, digamos, como fim em si mesmo, em alguma medida, ou pelo menos como meio para um fim que não ficou absolutamente claro. Os dois primeiros pontos são muito parecidos com a primeira oposição. Eu vou chegar neles em breve. Mas em relação ao terceiro ponto, que é o da ciência, o que eles dizem é: os pesquisadores precisam se sustentar, eles precisam sustentar suas famílias, eles precisam de dinheiro. Além disso, ciência e principalmente tecnologia leva tempo, grandes projetos, né? Você precisa de acompanhamento, você precisa das mesmas pessoas em algum tempo lá, você precisa de investimento. Esse investimento fica em risco se você boicotar o Estado, porque ele tem um grande poder, por exemplo, de financiar bolsas, né? O que é diferente do que a gente viu recentemente no governo brasileiro com o corte de gastos com pesquisas. Então, existe um risco sim para a ciência. Dois problemas. Essa é talvez a análise mais criativa, mais nova, mais interessante deles, mas não ficou claro como ela dialogaria com a qualidade de vida da população que foi centralizada por todas as duplas, tá bom? Então, do que parece ser o clash principal, não fica claro como a ciência vai fazer bem para isso. Eles poderiam ter ou dito que não, que o mais importante é a ciência, que é os pesquisadores, e vendido por quê? Por exemplo, por dizer que não faria tanta diferença assim para o dia a dia da população, enquanto isso é que faria muita diferença para a ciência, é um caminho, tá? Mas eles não fizeram isso, então esse argumento fica periférico. Mas o segundo, que ao meu ver é mais grave, na comparação com o primeiro governo principalmente, é que o primeiro governo, notadamente a Cecília, já tinha falado que a ciência pode ser usada para o bem ou para o mal. E aí eles estão falando o seguinte: não, é importante para você sustentar a ciência, tá, mas se ela fosse usada para o mal, isso não é bom. E aí eles acabam atirando no próprio pé ao dar o exemplo da Estrela da Morte, entre um outro, se eu não me engano, parecido com o nazismo também, que é você, beleza, você quer continuar investindo, você quer manter aquela pessoa lá, você não vai simplesmente demiti-la, já que ela está fazendo algo eficiente para você. Só que esse algo eficiente é a Estrela da Morte. Então tá mais para bomba nuclear do que para energia atômica, se faz sentido, tá bom? Então ficou muito claro que o sustento da ciência deles, embora pareça algo bom por si só, pode ser instrumentalizado pela política, como o primeiro governo havia advertido. No exemplo deles isso acontece, tá bom? Então eles perdem de muito do primeiro governo. Primeira oposição. Os pontos da segunda oposição são derivativos da primeira oposição. Então, a gente tem uma situação parecida com o que aconteceu com o primeiro governo e o segundo governo. Né? A segunda oposição tem uma análise melhor, é verdade, mas os pontos são bastante similares. E a gente teve até repetição de frases, assim, per se, na segunda oposição, da primeira oposição, tá bom? Então, acho que uma coisa a ser dita aqui é que não adianta a segunda dupla falar com mais confiança, falar mais, até mais rápido, assim, usar todo aquele toolkit de debates, né, se no final das contas ela agrega pouco em relação à primeira oposição. Naqueles pontos dos direitos das minorias, no curto prazo, etc., ficou muito parecido. Assim. A gente não conseguiu ver aqueles impactos práticos, que é o que a gente queria enxergar na primeira oposição, e nenhum enfrentamento daquele ponto de que seria para alguns e não para todos. Assim. Ficou bem superficial, tá? Eles agregaram um pouco. Então, nesses clashes, realmente parecia que a primeira oposição tinha feito um trabalho melhor. Em relação à mídia, a gente teve duas leituras diferentes na adjudicação. Uma delas é de que a, a censura faria com que os cientistas não pudessem livremente criticar, aprimorar, etc. Tá bom? Só que eles eram a dupla que defendia que as pessoas estivessem do lado de dentro, né, os tecnocratas, como as duplas de oposição como um todo. E aí ficou curioso, porque eles diziam que se algo desse errado, a culpa seria colocada pelo maquinário de publicidade do Estado nos tecnocratas. Se os tecnocratas estiverem do lado de dentro, beleza, isso dá para fazer. Mas se eles estiverem do lado de fora, fica mais difícil culpá-los. Esse era justamente um dos pontos do segundo governo. Então essa leitura não faria sentido. A outra leitura, trazida pela Carolzinha, é de que, de toda forma, o mérito iria pro líder, né, governamental, pro governo, etc., sabe? E que poderia ser alimentada uma narrativa de que os especialistas, experts, tecnocratas não ajudaram, eles eram egoístas. Isso foi dito pela segunda oposição, só que isso já tinha sido dito pela primeira oposição. Então, nessa segunda leitura que faz sentido, altamente derivativo, se não idêntico. Tá. Por fim, a gente tem esse ponto da ciência, que eu comparei com o primeiro governo. Foi um ponto bem desenvolvido, interessante. Eu acho que até no lugar deles eu teria
caprichado nesse ponto, na extensão da oposição, mas, novamente, periférico, não está clara a relevância disso para o debate, à luz do que as duplas venderam como framing. A própria whip da segunda oposição falou que o mais importante eram os direitos humanos ou a situação da população, ou algo nessa linha, justo no início do discurso dela, tá bom? Então, na métrica deles próprios, que é muito parecida da primeira oposição, eles acrescentam relativamente pouco. Eu sinto que a segunda oposição foi valorizada no fórum, em primeiro lugar, porque a segunda oposição, tá bom? É um risco de adjudicação clássico valorizar quem falou por último, porque está mais vivo na sua memória. Se vocês fizerem um poll com adjudicadores em comparação com o público, você verá uma tendência no público a valorizar mais quem fala depois. E se você fizer com adjudicadores experientes versus adjudicadores mais novos, a mesma coisa se manifesta. Tanto é que, em alguma medida, é até chique dar vitória para o primeiro governo, da mesma forma que alguns educadores acham bonito dar speaker points baixos, tá bom? Obviamente não façam isso é ir longe demais, né? Pagar de isentão, tá bom? Mas só para deixar claro que é um fenômeno compreensível, você valorizar quem falou depois, e geralmente quem falou depois fala mais bonito, fala melhor, até porque teve mais tempo para se preparar. Mas você precisa fazer o net, né? Ver o que ela falou de substancialmente novo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que o pessoal da SDP é muito bom. Assim, nitidamente, eles são debatedores experientes, eles sabem o que eles estão fazendo, eles dominam o debate em compartimentos, conseguem fazer muita coisa, sabe? Então, por mais que nesse debate eles não estivessem tão bons em termos de extensão, eles exibem aquela expertise, assim, típica de um debatedor mais experiente, que acaba levando a gente no patos, digamos assim, né? Numa espécie de oratória. Se a gente quiser ir para as palavras gregas, já aproveitando a deixa do Bernardo, a gente tem a técnica versus a tecne versus a episteme. Eles têm uma excelente técnica de debate. Eles são organizados, raciocínio bem feito, são bem estruturados, bem compartimentalizados. Então você vê um encaminhamento lógico. Só que, é claro, quando a gente vai no grosso, no episteme, no que há por trás dessa técnica, nesse caso eles não ganharam. Pode ser que em outro debate eles façam melhor, mas ficou muito capilarizado com relação à primeira oposição e acabou sendo uma revitalização. Eles deram mais cor aos argumentos da primeira oposição, fazendo uma coisa muito derivativa. Então, queria também que vocês percebessem como que, no caso da primeira oposição, e aqui eu vou usar as duas oposições como forma de explicar uma coisa para vocês, no caso da primeira oposição, a questão de refutação, em que eles, por vezes, tentaram refutar os pontos uníquos da Cecília, mas não conseguiram, porque apresentaram argumentos subcontrários e não contrários. Então, por mais que eles pudessem ter apresentado alguma coisa que se contrapusesse aos argumentos da Cecília e do Nicholas, não foi suficiente para derrubar. A gente vê isso quando eles dialogam com a questão da ciência, com a questão da oposição soft, que seria colocar pessoas dentro da besta para lutar de lá de dentro para tentar derrubá-la. Então, são coisas que se contrapõem, mas não são suficientes para derrubarem aquilo que vocês falaram, Cecília e Nicholas. E, por outro lado, quando a gente vai para a segunda posição, a gente vê um problema muito grande, que apesar de terem uma boa técnica, eles fazem muitas concessões. Então, quando se faz muita concessão e ele continua jogando na mesma métrica, acaba que ele desvaloriza o próprio discurso dele. Então, ele poderia, como o Bernardo falou, tentar uma nova métrica ou desvencilhar daquela métrica e fazer uma nova análise a partir de algo semelhante, mas ele não fez. Então, ele acaba considerando muita coisa que vocês falaram, que o governo falou. Isso não é coisa para penalizar, mas é claro que te prejudica. Porque quando a gente está falando de argumentos em que você considera como certo, ali quer dizer que você aceitou aquela métrica e quer dizer que você está fazendo para a gente uma análise prévia de como que aquela dupla, dentro da métrica do debate, está sendo melhor que você, ainda que você tenha certas ressalvas com relação aos argumentos deles. Perfeito. E agora, na última comparação, em relação ao segundo governo, a segunda oposição, mais especificamente a Ingrid, acham um ponto frágil do segundo governo, em particular da Maria, que é para o plano delas de derrocada desse Estado autoritário funcionar, a população, em alguma medida, provavelmente precisaria sofrer no curto prazo. O quanto pior, melhor, por assim dizer, né? Algo nessa linha. Elas têm uma certa timidez ao conceder isso, que talvez seja até recomendável, dado que a primeira oposição não deixou muito claro quais seriam esses danos, né? A Ingrid achou isso, olha, provavelmente vocês fizer sentido, tem que ter isso. É verdade. O que faltou, então, foi a segunda oposição mostrar esses danos, assim, como a população sofreria. Ainda mais depois do que o primeiro governo falou, né, de separação dos grupos de interesse. A segunda oposição, o segundo governo também falou um pouco disso em aprofundamento, né? Então, a Ingrid achou um caminho, mas no extremo os danos de curto prazo eram os mesmos da primeira oposição. Se eles tivessem mostrado mais danos, aí pronto, eles poderiam armar essa métrica de curto prazo versus longo prazo, né? O segundo governo não tinha feito isso muito bem, então eles poderiam falar, não vale a pena, o dano é muito alto, o pessoal mais pobre, mais sofrido vai se dar mal. Algo nessa linha, tá bom?
Então, ela achou um caminho muito legal, um furo mesmo no segundo governo. Explorando esse caminho, ela poderia ter vencido a primeira oposição ao segundo governo. Mas aqui é um pouco da forma versus o conteúdo, né? Ela achou a forma, achou a estratégia, mas faltou o conteúdo para bancar, né? Então, a minha sugestão, isso é debatível, tá? Mas feedback agora, já não mais adjudicação, pensem no que vocês têm para falar no conteúdo e aí procurem a forma que emoldure melhor esse conteúdo. Porque ainda que vocês encontrem uma estratégia genial, se você não tiver o conteúdo para justificar, para explicar, para bancar, não vai adiantar, tá bom? Ainda em adjudicação, a gente teve um split, que é um split, a meu ver, perfeitamente compreensível, que foi entre a primeira oposição e a segunda oposição. Na minha call inicial, a primeira oposição perdia da segunda oposição. E a Carolzinha continuou assim, tá bom? Eu inverti. Aqui é um ponto crítico de adjudicação, isso é dificílimo, que é régua. Em que ponto começa um argumento novo? Isso vale para extensão em comparação com a primeira dupla, para você ver em que momento a dupla está inovando ou não na segunda metade, que foi o que aconteceu aqui. Em alguma medida, uma discussão parecida existe na extensão em relação ao WIP, que é, será que o que o cara está falando assim, era razoavelmente compreensível dentro do que a extensão falou? Ou será que ele está indo longe demais e está inovando na reta final do debate? Beleza? Então, isso tem muito olho, assim, para ser franco. Então a gente fez o saldo, a gente tentou discrepar as análises das duas duplas, comparar para ver se tinha uma inovação significativa na segunda posição. Como vocês viram, a gente, no final dos contos, majoritariamente concluiu que não, tá bom? Mas a Carolzinha concluiu que sim. Nesse caso, acho que poderia ter ido para qualquer lado, honestamente. Muito apertado, esse tipo de adjudicação é difícil. É por isso que eu, em geral, recomendo aos debatedores que, podendo, façam extensão horizontal antes da vertical. Ela é mais fácil de te dar a vitória. Então, por isso que eu teria investido mais na ciência, no lugar da segunda oposição, por exemplo. Tá bom? Exato. E aproveitando a deixa do Bernardo, ele falou que nós tivemos um split. Um split ele é plenamente justificável. Claro que existem situações em que o juiz está completamente alheio a toda a discussão e acontece um split que não faz sentido, mas quando a gente tem a participação de um debate, um torneio, a gente teria um espaço da Carolzinha para fazer a descrição dela de por que, ao contrário de nós, ela acreditou que a segunda posição ganha da primeira posição. Então, o split não é uma coisa para ficar triste, não é uma coisa para o Jeff falar que ele se sente mal, achar que ele é ruim, ou para o Wing achar que ele é ruim. É uma coisa do dia a dia. A gente começou a tornar isso cada vez mais comum na medida em que nós diversificamos nacionalmente as escolas de adjudicação e que nós começamos a ter cada vez mais chairs e wings bem treinados e bem preparados, porque anteriormente a gente tinha muitos bons chairs e eles carregavam praticamente no bolso o resto dos juízes. Aí acabava que a gente tinha muito poucos splits. Agora a gente tem muita gente, opiniões divergentes, leituras divergentes. É claro que sempre a gente tem que pensar em provar. O juiz, assim como o debatedor, ele tem que provar. E aí vocês, enquanto debatedores, aqui também é um momento de feedback, e enquanto juízes, sempre pensem naquelas duas linhas, relevância e plausibilidade. Isso vai guiar a deliberação de vocês, isso vai guiar a interpretação de vocês, e é claro, para quem quiser ganhar torneios, sabe que é aí que se joga. Então, por mais que aqueles argumentos da segunda posição tenham muita relevância, até mesmo sendo derivativos da primeira, a gente tem que pensar no impacto, na plausibilidade deles. Quanto mais você nos oferece impacto, quanto mais você aprofunda na sua análise, mais se ganha em plausibilidade. E aí você diferencia, por exemplo, uma pessoa que está começando a pegar a manha de um debate, uma pessoa que tem uma certa malícia de um grande debatedor. Por exemplo, se a gente comparar a Ingrid com a Jéssica, a estrutura da técnica é bem semelhante, vocês podem ver os discursos. Só que onde que a Jéssica se diferencia? Plausibilidade, relevância, ela mostra, ela prova, ela tem impactos, você consegue ver exemplos claros, então fica muito mais fácil de convencer o juiz. E por outro lado, a Ingrid pecou nisso. Perfeito. Agora um pouco de real adjudicatique. Posição dos juízes, algo de teoria dos jogos na mesa de deliberação, tá bom? Olha o que aconteceu comigo. Eu era o chair, dois excelentes wings. Como nós somos juízes bastante experimentados, qualquer um de nós, assim, confortavelmente poderia simplesmente manter seu resultado e o pessoal ia, tá, não, beleza, ele teve essa visão, ok, sabe? Então, ninguém ali estava muito preocupado em se afirmar ou coisa do tipo. Essa é a melhor atitude. Por mais que você seja um juiz relativamente novo, não se preocupe em quão bem ou quão mal você vai ser avaliado por uma dupla que tem star power ou pelos juízes, até porque isso muitas vezes é um tiro no pé. Concentre-se em buscar a melhor adjudicação, tá? O melhor resultado, claro que sempre mediado pela sua visão, não adianta você pensar, ah, não, se ele falou isso deve ser mesmo, né? Não é assim. Mas assim, foco no resultado, tá bom? Então, eu como chair, eu vi a call da Carolzinha, eu vi a call do Eugênio, eu era o meio termo entre elas. Tinha uma diferença em relação à Carolzinha, uma em relação ao Eugênio, mas como eu tinha uma concordância também em relação a cada um deles, e eu tenho o voto de Minerva, por ser chair,
eu poderia rapidamente castar uma votação e o meu resultado ia prevalecer. E aí eu poderia orgulhosamente falar, jantei, tá bom? Jamais façam isso. O seu objetivo como chair não é de vencer a deliberação ou alguma coisa nesse sentido, ou se garantir, de jeito nenhum. É encontrar o melhor resultado. Como você encontra o melhor resultado? Ouvindo os wings. Como você ouve os wings? Não é falando, e aí, wings, o que vocês acham? Não, é dirigindo a deliberação. Inclusive, tudo bem, eu tinha hoje, né, Carolzinha, eles me ajudaram, inclusive, a ver onde que eram os pontos que a gente tinha uma concordância, pra gente partir e tal, sabe? Mas geralmente esse não vai ser o caso, vai ter um desnível entre o chair e os wings, e você precisa escutar um pouco do feedback deles para se assegurar de que você está no caminho certo, tá? Então escute eles. Se eu não tivesse escutado, se eu tivesse simplesmente me garantido, eu não teria invertido a primeira oposição e a segunda oposição, como o Eugênio sugeriu, e aí eu teria um arrependimento de adjudicação, tá bom? Eu provavelmente teria errado, na minha visão. Então, Exato. E escutem. como o Bernardo falou, às vezes a gente chega com uma call preparada, às vezes a gente chega com o nosso resultado e quer apoiar aquilo, quer manter aquele resultado com unhas e dentes. Então, cheguem abertos para uma deliberação. Às vezes a gente está errado. Eu erro também. Embora, por vezes, eu acabe... Já teve oportunidades que eu perdi um pouquinho a paciência, mas por outros fatores externos. Mas, via de regra, a gente tem que aceitar que pode errar. A gente tem que aceitar que, às vezes, alguém vai ser melhor que a gente. Se nós pensarmos no ano passado, o quanto que a Manu, por exemplo, começou a crescer no ranking e começou a ganhar espaço dentro do movimento competitivo, principalmente com divisão dos juízes, isso é uma coisa que, se todo mundo quisesse colocar star power em cima dela, ela nunca teria voz. Mas a gente abre o espaço, a gente ouve, e a gente pode ter errado. Então, é sempre pensar que, às vezes, vai ter alguém melhor que você. Aprenda com essa pessoa. Então, Bernardo aprendeu do Renato, eu aprendi do Bernardo e do Renato. A gente vai aprendendo dos outros. A gente sempre se coloca nos ombros dos outros para enxergar mais à frente. Que é aquela velha citação e clássica, mas bem aplicável para esse momento. E, Agora, Bernardo, eu não sei se você quer fazer mais alguma coisa com relação a esse debate, e eu só queria fazer uma última consideração. Pessoal, o Bernardo falou que existem vários tipos de adjudicação oral. Então, fica aí no jeito que vocês preferirem, fica a adjudicação que vocês mais gostarem e julgarem que vocês consigam expor melhor para os debatedores. Eu prefiro semelhante ao feeling, que a gente faz o 4, 3, 2, 1. Para mim é mais direto, para mim é mais legal, porque aí eu já chego no ponto que a galera quer ouvir. Eu já chego no ponto que fez a diferença. Então, o cara sabe onde reclamar e ele sabe onde melhorar depois. Mas não tem receita de bolo, vai aí como vocês julgarem necessário. Então, se o Bernardo não tiver mais nenhuma deliberação, nenhum posicionamento, nenhum pronunciamento a respeito desse adjudicação oral, eu acho que ele tem, mas beleza, bora. tá. Última coisa, que é, a gente se colocou no meu lugar, do chair. Agora vamos nos colocar no lugar do wing, tá bom? E acho que aqui o mais importante, pelo menos nessa reta inicial, é de uma classificatória. Porque nela costuma haver uma diferença clara entre o chair e os wings. Já no mata-mata, não. É como se todos fossem chair, tá bom? Em grande medida. Então, principalmente em relação à classificatória, e ela é o primeiro passo, né? Sem sair bem nela, você não vai para as out rounds de qualquer forma, você não breaka. Então, foco aqui no primeiro passo. Qual é o mindset do wing? É de tentar persuadir o chair, se faz sentido. Por que isso? O chair é como se fosse um filtro, tá? Em tese, ele é um adjudicador mais experiente do que você, ou mesmo se ele não for, ele é o adjudicador que o CA quis que julgasse a rodada. Isso pode ser porque, por exemplo, ele não é de nenhuma das sociedades que estão disputando os 3 pontos, ou isso pode ser porque ele gera um equilíbrio de estilos dentro da mesa, pode ser porque ele está saindo bem naquele torneio, pode ser porque ele é mais representativo da corrente de adjudicação esposada por aquela sociedade organizadora do torneio. Vários motivos. Certo é que o mandato do CA para preencher o ballot é do chair. Então, em princípio, tente convencer o chair. Se você não conseguir, e ele também não conseguir, split, com certeza. Como o Eugênio falou, isso vai ter um espaço para justificar, é até bom para que os debatedores, ao avaliar vocês, consigam segregar aquele ponto em que vocês discordaram. Maravilha. Só tome muito cuidado a roll the chair, que é quando os 2 wings de uma mesa de 3, que é a mais comum, vencem o chair em uma votação qualquer, tá bom? Então, digamos, se o chair sair vencido, como se ele fosse o split, isso pode acontecer, muitas vezes ele está errado mesmo, tá bom? Mas tome o dobro de cuidado ao fazer isso. Justamente porque, como eu falei, existe uma expectativa do CA de que seja a deliberação pelos olhos daquela pessoa que foi centralizada, tá? Então, como wing, splitem away, sem problema, mas sejam cautelosos ao vencer o chair, tá? Porque em algumas coisas em debate não tem certo e errado, e por qualquer motivo o CA preferiu que fosse a corrente daquele juiz. Pode acontecer? Pode.
Só tomem cuidado com isso. Nesse momento, a gente abriria para os debatedores participarem um pouco, só que eu não vejo nenhum deles aqui, salvo a Cecília, que até já tem perguntas pendentes do nosso lado. Então, assim, que são do Senato. Então, só para dizer que depois da deliberação é de bom tom abrir para os debatedores. Aqui, isso acaba sendo menos importante, a gente pode seguir com a formação. Vai lá, Eugênio. Perfeito. Eu tenho uma estratégia diferente do Bernardo quando eu faço a minha adjudicação oral. Eu não abro tanto espaço para os debatedores, até porque se eu respondi todas as dúvidas, o máximo que eles vão perguntar ali no feedback particular é como eles podem melhorar. É claro, se a gente tiver um cenário muito crítico, em que houver um split que faz uma diferença para o debate, em que houver uma discussão sobre quem poderia ter ganho, quem poderia ter perdido, e principalmente quando a gente estiver tratando de duplas mais poderosas, por assim dizer, com mais experiência, elas tendem a explorar mais as falhas do juiz. Então, também cuidado, saibam o momento de usar. A gente normalmente daria esse espaço para participação e eu também queria saber, a gente dá aqui uns 10, 15 minutinhos para as perguntas, com relação a esse debate. Vocês sentiram muita dificuldade? Vocês conseguem ver dentro do nosso feedback como nós julgamos, se a nossa call é acertada do nosso ponto de vista e se a gente consegue explicar para vocês com todas as palavras? Ou alguém ainda ficou com o pé atrás e falou, vocês são imbecis, eu não gosto de vocês, vocês erraram pra caramba. Vocês podem também xingar a gente não tem um coração tão mole assim, não, a gente consegue aceitar algumas porradas. Mas é isso, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dificuldade de como que a gente poderia fazer esse feedback? Como que vocês poderiam fazer? Pode ser até sobre os speaker points, qualquer coisa. Vamos lá. Bom, enquanto não surgem, para quebrar o gelo, vamos stalkear as Bernardo, pessoas. Eugênio, rapidinho. Eu entendi que vocês fizeram uma diferenciação do primeiro do segundo oposição para a primeira oposição e último. Mas que na minha sala, nós ficamos em. Foi maioria mesmo, primeira oposição em último e segunda oposição em terceiro lugar. Ainda fiquei em dúvida nessa diferenciação que vocês dois fizeram, que vocês três, no caso, fizeram. Você poderia dar mais uma explicada em cima disso, por gentileza? Eugene, quer trabalhar ou eu conduzo? Como você prefere? Vou falar bem breve. A gente já expôs a maior parte dos argumentos que nos levaram a considerar a primeira posição ainda em terceiro e a segunda posição em quarto. E a gente vai tratar principalmente dessa questão da capilaridade. Qual que é a régua que a gente usa para o debate? É a régua da plausibilidade e da relevância. Quando a gente está falando de impactos, quando a gente está falando de linhas de análise, a segunda posição é muito mais capilar, ou seja, ela pega um tronco original da primeira posição e ela expande. A gente tem várias linhas, só que, é claro, falta impacto e isso acaba pegando um pouco em cima da relevância. Então, essa acabou sendo a nossa métrica, porque quando a gente está tratando de extensões verticais, ou seja, que bebem água já que veio do rio lá de cima da primeira oposição, do primeiro governo, é necessário que você, pelo menos, para conseguir comprar os juízes, para conseguir convencê-los, apresente, é claro, um pouco mais de impacto. O impacto deve ser necessário, deve ser suficiente para provar como você se diferencia e como que aqueles argumentos que você trouxe com seus impactos, eles são mais decisivos que todo o case da primeira oposição. Então, para ilustrar o que o Eugênio falou, essas duas duplas eram fortes, por exemplo, em comparação com o segundo governo, nos danos no curto prazo para a população, tá bom? O que a segunda oposição fala sobre isso? Fala, pessoas menos competentes, por exemplo, amigas do governante, podem gerar medidas insustentáveis ou mesmo irreversíveis. A segunda oposição chama isso de malabarismos, tá bom? É crível? É. Assim, não necessariamente vai ser algo insustentável, mas em comparação com um especialista do tema, as medidas são preocupantemente piores, tá bom? Então, eles fazem sentido. Vamos comparar com o que a primeira oposição falou sobre isso. Ela disse aqui que as pessoas sofrem, por exemplo, por falta de recursos, por problemas de saúde e a própria opressão do governo. Se você tiver os tecnocratas do lado de dentro, presumivelmente você terá melhores medidas econômicas, o que melhora a falta de recursos. Você poderá ter, por exemplo, campanhas de vacinação, que é um exemplo que é reciclado pela segunda oposição. Verdade seja dita, a primeira oposição surfou um pouco na onda do primeiro governo nesse exemplo, mas não tem problema eles fazerem isso. Eles não precisam inovar em relação ao primeiro governo, né?
segunda oposição precisa inovar em relação a eles. Então a gente tem, de um lado, algo mais amplo, do tipo do impacto ser irreversível ou ser insustentável, contra, do outro lado, na primeira oposição, algo mais concreto, que é as pessoas são pobres, se a economia crescer, elas vão ter mais dinheiro, as pessoas têm doenças, se sanitaristas estiverem no governo, elas vão ter mais saúde. Isso faz sentido, tá bom? Então, a primeira oposição pareceu mais concreta. A segunda oposição analisa bem, mas os impactos acabam sendo baixos justamente por falta de concretude. Beleza? E a gente volta naquele ponto. Você não estaria errado se colocasse a primeira oposição em último e a segunda oposição acima. Claro que isso também parte dos juízes, da deliberação que foi feita. Eu queria, ao contrário do que o Daniel falou ali no chat, primeiro da gente falar um pouquinho dos temas que a gente foi obrigado a trabalhar com base no roteiro que foi enviado secretamente para nós. E aí depois vocês vão perceber que esses temas que a gente vai tratar, tanto a respeito de como valorizar duplas, refutações, argumentos, isso vai impactar na forma como vocês viram o debate, na forma como vocês fizeram a deliberação. E aí depois a gente volta em cima disso para falar de questão de tempo, porque a gente também vai falar um pouquinho de deliberação, de umas malandragens, malícias, e a gente vai conversar sobre tempo, a gente vai conversar sobre como fazer. E aí vai ser uma coisa mais interativa e a gente também abre esse espaço no fim para perguntas. A ideia é também que a gente não tome tanto tempo de vocês. Tá. Eu queria atacar aqui uma dúvida que chegou do João, que eu achei legal, que é sobre tempo. Olha o que ele diz. Minha dúvida é sobre o tempo. Geralmente, em campeonatos, é comum terminar a adjudicação em 20 minutos. Talvez seja porque eu seja iniciante, mas acho que é um tempo curto para verificar todos os comparativos, definir os speaker points, etc. Não é porque você é iniciante. Pelo contrário, quanto mais experiente o juiz, mais ele quer falar e ouvir. Vai por mim. Case in point, o maior debate anual, que é a final do WDC, a final aberta, a gente perguntou para o pessoal de lá, em um grupo no Facebook, sim, eles ainda usam isso na Gringolândia, chamado Debate Serious Posting, que veio em resposta ao Debate Shit Posting, e a gente teve múltiplos chairs de WDCs, que é o Mundial, passados, respondendo essa pergunta. As deliberações do WDC muitas vezes demoram mais de 2 horas. Detalhe, é só para definir o campeão. Eles não precisam nem fazer 1, 2, 3, 4 e 10 speaker points. E mais, pega mal se ela durar menos de 1 hora. Bom, a gente teve uma experiência parecida no Brasil, quando a gente começou a ter vídeo debates gravados para as pessoas adjudicarem, como parte dos testes de adjudicação, por exemplo, do CBD de 2019 e por aí vai. E a gente viu que com o debate gravado, que é aquele que você pode pausar, voltar, discutir, até com a discussão que teve depois da final do CBD, a gente chegava em muito consenso depois de horas de adjudicação, das pessoas revendo e tal. Então, acho que está mais do que provado que realmente é pouquíssimo tempo para você adjudicar e que o tempo ajuda, tá bom? Antigamente, se usava muito um argumento de que, não, em determinado momento, você começa a debater o que está na sua mente e não o que aconteceu no debate. Esse argumento tem um certo mérito, porque em comparação com o vídeo debate, você não consegue voltar e ouvir de novo, né? Então, começa a se perder um pouco na sua anotação. É verdade, ok. Mas mesmo se você for cauteloso com isso, no final das contas, a principal razão pela qual o tempo é tão curto é prática. Num torneio presencial de centenas de duplas, como é o caso dos principais torneios internacionais, e a gente está muito próximo no Brasil, vide o último CBD presencial ter tido acho que 88 duplas ou algo chocante nessa linha, o tempo é muito curto, é muito corrido, muitos empecilhos logísticos, então as coisas, antes de serem boas, elas precisam acontecer, tá bom? Então sim, nos torneios presenciais é muito comum a adjudicação encerrar em 20 minutos, isso é inclusive cobrado dos juízes. Nos torneios online, você tem um certo ganho logístico, então às vezes pode demorar um pouco mais, principalmente se for uma rodada fechada, se for a última do dia, então dá para o juiz ter alguma maldade aí, tá bom? Ele vê, por exemplo, se as outras salas já terminaram e ele é o gargalo ou não, embora isso, claro, não seja generalizável, porque se todo mundo fizer isso, ninguém acaba nunca. Enfim, então tem uma certa maldade, tá bom? Mas em torneios, sim, mirem nos 20. Só um aspecto cultural, no Brasil e em Portugal, em geral, é bem visto discutir bastante. Em outras tradições, como por exemplo na Inglaterra, não. Deu 15 minutos, a galera vota split, tá bom? Então, tenha em mente também a cultura do local onde você está adjudicando. Em compensação, eu sigo a escola inglesa. Para mim, 15 a 20 minutos é o máximo que se deve levar, até porque é uma tradição minha de campeonatos em que todo mundo quer saber o resultado e, é claro, quanto mais tempo os juízes levam para deliberar, menos tempo eles passam comendo o coffee break. Então, é um trade-off que aí a gente faz de conseguir chegar no resultado para poder comer os salgados shows. Tem sempre uns salgados uns folhados, uns salgados de camarão que são os primeiros a acabar. E tem alguns campeonatos que levam comida para a gente, mas outros não. Pensa o seguinte com relação ao tempo. O que funciona para você? Porque às vezes 30 minutos é demais, 20 é show. Às vezes você é o cara que gosta de 1 hora. Também depende do seu chair, também depende das pessoas que estiverem ali presentes.
porque às vezes um debate muito bom, muito rico, pelos wings que você tem, às vezes você tem 2 trainees e um wing, ele não vai chegar em muitos lugares, não vai ter muitas discussões. E aí, se você tem um debate, às vezes, fraco, com, por exemplo, 3 wings experientes e um chair excelente, você vai ter uma discussão num tempo um pouco maior. E aí fica também a critério do chair, de saber lidar com isso. Aí eu até queria já introduzir, para a gente falar aqui do nosso segundo ciclo. A gente gastou 1 hora já conversando, mas eu espero que vocês tenham anotado o que a gente apresentou, o que a gente disse para vocês, porque são conhecimentos interessantes. Quem quiser depois pode fazer como o Bernardo falou, pegar a gravação, assistir depois, ouvir enquanto lava a louça. Mas eu queria da gente chegar e mostrar o que é que diferencia o adjudicador iniciante, o novato, do intermediário, onde que se dá essa distinção. A gente vai passar por 4 pontos. O final é o que fala do painel de deliberação e feedback. Feedback é que entenda a adjudicação oral. E a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre como valorizar as duplas e como avaliá-las. Vocês já viram um pouco disso com a Carol, mas existe uma série de do's and don'ts da adjudicação em geral que a gente precisa seguir. São coisas que a gente deve fazer, são coisas que a gente nunca deve fazer. Então, a primeira coisa é sempre valorizar as duplas exclusivamente pelo mérito delas e interpretar o debate à melhor luz. Isso significa você, enquanto juiz, tomar cuidado para não colocar a sua posição pessoal à frente, tomar cuidado para não completar coisas que foram trazidas pela metade, tomar cuidado para não deixar se levar por uma posição que você possa ter com relação a determinados debatedores, a determinadas escolas de discurso, porque, lembremos, todo mundo fala de uma forma diferente, todo mundo tem uma organização diferente. Então, você, enquanto juiz, tem que avaliar as duplas. E, como vocês puderam ver no nosso feedback, a gente faz as comparativas. São um total de 6 comparativas. Vocês podem olhar que a gente tem que comparar cada uma das duplas entre si, em duplicidade. Então, a gente está tratando de 6 comparativas para chegar ao resultado de quem ganhou. Então, por vezes, alguns juízes, você consegue perceber isso, levam em consideração um argumento refutativo de uma terceira dupla alheia a essa comparação bilateral que você está fazendo para dizer que uma dessas duplas ganhou. Então, por exemplo, se eu estou comparando a primeira oposição e o primeiro governo, e de repente eu tomo um argumento que é da segunda oposição, refutando o primeiro governo para deixar o primeiro oposição à frente. Isso você não pode fazer, você tem que comparar as bilateralidades. Então, esse é um must, é uma coisa que vocês necessariamente precisam tomar cuidado, que é compare pelos próprios méritos e tomem cuidado na hora de interpretar os argumentos ali trazidos. Tomem cuidado na hora de não enxergarem coisas que não existiram. Lembrem que enquanto pessoas, enquanto senhores e senhoras do debate, enquanto adjudicadores e homens médios, homens e mulheres, pessoas do dia a dia, vocês têm uma certa liberdade para entender algumas coisas que talvez ali estejam implícitas, como o Bernardo já até falou no feedback. Poxa, a gente consegue ver aquela questão de ciência até no Brasil, quando o Bolsonaro corta o financiamento da ciência. Só que, é claro, vocês não podem fazer isso com argumentos muito complexos. Eu não posso levar uma consideração que eu tenha sobre Kant para um debate em que as pessoas não conseguiram explicar um ponto filosófico e pragmático que elas quiseram explicitar. Então, tomem cuidado. E aí fica aquela pergunta, poxa, qual que é o limite? O que eu posso não fazer? Então, você tem que lembrar quem que é o homem médio, quem que é essa pessoa do dia a dia que vai avaliar um debate. Ela conhece as regras em absoluto, ela conhece as regras de cabo a rabo, tudo de debate competitivo ela sabe. E ela conhece temas do dia a dia. Ela sabe que tem, por exemplo, um movimento na Rússia, só que ela não sabe as origens desse movimento, ela não sabe o que ocasionou isso. Ela sabe que as pessoas estão sendo presas pelo governo de Putin, só que ela não sabe tantos detalhes. Então, ela não pode fazer certas conexões lógicas que necessariamente dependem de uma das duplas, de um dos debatedores, de expor uma linha argumentativa clara, explicando A, B e C, como se chega de A até C. Então, aqui para ser sempre levado em consideração. Então, vocês têm que tomar cuidado com conhecimentos prévios. A gente sabe que, por vezes, é difícil da gente se desvencilhar do que sabe, mas é uma coisa para tomar cuidado. Pensa sempre, opa, será que isso não é o Eugênio, estudante de direito, advogado, que está falando? Será que isso não é o Bernardo, bancário, que está falando? Quem que está falando isso? É o juiz? Eu estou interpretando enquanto juiz? Tomem cuidado sobre isso. Bernardo, Perfeito. se quiser. Duas coisas sobre isso, no valorizar a dupla. Primeira coisa, valorizar o que da dupla? A contribuição dela, tá bom? A gente vai chegar um pouco na frente, vai falar de argumentação, refutação, etc. Mas há várias formas de interpretar o eleitor médio e eu acho que elas não são mutuamente excludentes. Então, a Carol falou que o
o eleitor médio, em alguma medida, é o debatedor médio, faz sentido, porque uma forma que está até escrita num dos manuais oficiais, tipo do WDC, é que é um estudante universitário, sabe? Então, os debatedores, em geral, são. Então, faz sentido. Mas tem um pouco mais do que isso. O Giovanni Begossi, que é uma figura polêmica dos debates brasileiros, mas ninguém duvida que ele é um expert em debate competitivo, o cara até dá aula nisso, já foi em tudo quanto é tradição diferente, debate em várias línguas. Ele fala que, beleza, é um homem médio, ou mulher média, whatever, mas é um expert em adjudicação. Então, é importante segregar um pouco as coisas. Você precisa demandar clareza dos debatedores em relação ao conteúdo que eles estão dizendo. Mas em relação ao que fazer com esse conteúdo, a como comparar e tal, você sabe, tá bom? Então, por que isso é preocupante? Em alguns momentos, eu, fazendo um olhômetro da mesa de adjudicação, já terminei o discurso construtivo um pouquinho antes para falar como eles deveriam adjudicar. É até uma estratégia comum em WIPs, por exemplo, você comparar as bancadas, que o pessoal chama de meta-análise. Tá? Isso na prática funciona, com certeza, para você soprar como justificar um resultado favorável para você, para a adjudicação. Mas no extremo, o adjudicador Hércules, assim, ideal, para ele isso não seria tão importante. Ele sabe fazer as comparações, né? Então, na dúvida entre as duas coisas, argumente, juízes, valorizem a contribuição argumentativa. A melhor luz significa que se a coisa tiver um pouco ali, poderia ir para qualquer lado, tenta enxergar o que a pessoa quis dizer mais do que aquilo que ela literalmente disse. Exemplo simples, é muito comum a pessoa falar, e é por isso que eu tenho orgulho de ser governo. Aí na hora que você vai ver, ela era da segunda oposição. Então aconteceu, tá? Ela tem que falar que é contra alguma coisa, ela fala que ela é a favor, sem querer, porque ela está falando muito rápido e se embola. Você desconsidera isso de imediato, tá bom? Você sempre considera a essência da coisa. E às vezes vem uma afirmação menor que é contraditória em relação ao argumento maior. Aí é a baleia que engole o peixinho, e não o contrário, como diria o professor da Faculdade de Direito do FMG. Né? Então você desconsidera o menor. Você tenta ajudar. Por que você tenta ajudar? É porque você tem favoritismo com aquela dupla? Não. É porque você é uma pessoa tolerante, complacente? Não. É porque uma das formas de enxergar o eleitor médio é alguém que tem interesse na resolução da causa em discussão. Por exemplo, como um eleitor tem interesse em votar no melhor candidato, como um parlamentar deveria ter, idealmente, interesse em votar na melhor política, como o integrante de um conselho de administração de uma instituição, com fins lucrativos ou não, tem interesse em aprovar ou em recomendar a melhor política. Tá bom? Você quer saber o resultado. Você não quer simplesmente admirar quem fala bonito ou repudiar quem não falou tão bem, tá bom? Então, passe por cima um pouco da forma. Nesse debate específico, isso ficou claro no que a gente valorizou relativamente pouco a segunda oposição em comparação com a primeira, e até relativamente pouco o segundo governo em comparação com o primeiro governo, tá bom? Então, cuidado com a forma. A forma pode constituir argumentação? Sim. Isso fica claro, principalmente em argumentos principiológicos, em que a escolha de palavras é bastante crítica para a construção do próprio argumento. Mas são casos excepcionais, tá? Via de regra, você quer entender o que a pessoa quer dizer, em grande medida, tá? Então, acho que esse é o mindset, assim, do eleitor. Essa é a segunda coisa. Tipo, você quer que os debatedores te ajudem a escolher. Você tem interesse de boa fé. Então, você pode, assim, dar uma ajudadinha. E quando que você vai longe demais? Tem várias formas de ir longe demais, mas, em geral, quando você acrescenta conteúdo. Você acrescentar forma, em alguma medida tudo bem, porque você não é um homem de inteligência média. Pelo contrário, é esperado que os adjudicadores sejam muito inteligentes. E você tem muito conhecimento de debate competitivo. O que você não tem tanto é conhecimento específico de uma área, de curso, etc. Por quê? Porque senão, você teria um componente sorte na adjudicação, que é se o cara da mesa for da mesma formação que você, ou do mesmo país em um torneio internacional, isso vai te ajudar, porque ele vai conhecer melhor os exemplos, né? Então seria injusto. E dois, em alguma medida, para evitar shopping, digamos assim, né? Que é quando você olha quem é o adjudicador, aí você fala algo sob medida para ele, sabe? Para você agradar a pessoa específica. O adjudicador, tal qual um juiz, ao vestir a toga, geralmente os juízes não vestem toga, mas enfim, ao pegar a caneta de 4 cores, ele deixa de ser ele mesmo e ele se torna o Hércules, tá bom? A gente não consegue na prática, mas a gente deve sempre mirar em se despersonalizar. Nós somos o eleitor médio, uma pessoa imparcial, por assim dizer, e não nós mesmos. Então, se o cara citar um caso seu de infância, que ele testemunhou, etc., isso é irrelevante. Se ele, em vez de falar mesa, ele falar o nome do chair, isso pega mal, entende? Você não está ali. Quem está ali é o Hércules. Exatamente. E sempre quando forem adjudicar, sempre quando forem julgar o debate, lembrem disso que o Bernardo falou. Por vezes a gente fica convencido com um ponto de argumentação que faz sentido para a gente, dado o nosso conhecimento, a nossa formação, onde nós estamos localizados no país, qual a tradição local. Se, por exemplo, a gente tomar
uma dupla de Vitória, uma dupla do Espírito Santo em correlação com uma dupla de Minas, uma discussão sobre regionalismo, uma discussão sobre municípios e estados, ela vai ter abordagens diferentes. E aí você tem que pensar, poxa, eu encontrei o gênio, sou de Vitória, eu consigo ver de forma muito mais clara na minha vida pessoal, no meu dia a dia, o argumento da dupla de Vitória, da dupla do Espírito Santo como real. E para mim, a de Minas Gerais não é tanto. Então aí vocês têm que pensar, olha, legal, por mais que eu possa entender por esse espectro, por mais que na minha vida pessoal depois eu vou sentar em casa, fumar um cigarro e lembrar disso, vocês têm que lembrar, dentro do debate, quando o Bernardo fala em Hércules, o Bernardo ele toma uma discussão da teoria do direito, que é o Hércules, aquele juiz, ele tem quase superpoderes. Então a gente sabe que o Hércules não existe, mas a gente tem que tentar chegar o mais próximo possível. Então ele sabe tudo, ele tem um domínio extenso, ele é por vezes infalível, a gente sabe que essa pessoa ela não existe, tanto que se não é como Hércules, o semideus. Então nós estamos aqui falando do melhor você que o juiz pode ser. Então busquem isso, tentem emular esse juiz Hércules, às vezes é difícil, não é fácil. Você cansa, você cria uma persona, um personagem, mas faz parte, tem que tentar. E aí, como a gente falou, as comparativas, as comparações que você tem que fazer entre as duplas, vocês viram isso de forma muito clara no nosso feedback. Eu não sei se fica alguma dúvida, vocês podem fazer também uma pergunta final, mas as comparativas são essas. Vocês têm que comparar, fazer 6 comparativas bilaterais e levar em consideração o que foi dito por cada uma das duplas. Então, é comparar os argumentos com todas as com todo o ferramental que a gente já deu aqui para vocês. Então, não é simples, não é só falar, é fazer, é pegar a manha, é fazer no dia a dia, fazer em vários debates, até você pegar o jeito. Mas não tem mistério. São 6 comparativas, vocês vão comparar as duplas, comparando não os discursos, mas as duplas. Então, vocês vão ter que pegar, consolidar os 2 discursos no mesmo bloco e comparar bloco com bloco, comparar os 2 discursos juntos com os 2 discursos juntos do outro lado. Então, essa é uma malandragem também que se tornou corrente no Brasil. Há 3, 4 anos atrás não se fazia assim, comparava-se discurso por discurso. Primeiro, é muito pouco prático. Segundo, isso induz você a erro de supervalorizar, às vezes, um excelente debatedor em detrimento de uma dupla que os dois trouxeram argumentos muito relevantes e, de outro lado, a gente tem um debatedor trazendo muitas coisas e um trazendo praticamente nada. Então, sempre comparem enquanto duplas, nunca enquanto indivíduos. Perfeito. E aí, nessas comparações, já que você compara, tipo, a argumentação da dupla, acho que fica uma dúvida, assim, né? Qual o critério? O pessoal de Portugal, traduzindo direto do inglês britânico, gosta de falar com a métrica. Então, o que você usa para comparar entre os argumentos? Se você fosse comparar discursos, você poderia falar, tipo, que um foi mais rápido, mais bonito, mais emocionante, esse tipo de coisa. Entre argumentos é um pouco mais difícil. Então, em geral, você compara duas coisas. Primeiro, a própria verossimilhança ou plausibilidade, que é, se algo foi inverossímil, se o cara não provou minimamente, se não foi convincente, o leitor não vai levar aquilo em consideração porque parece ser mentira, não existir. O que não existe não é relevante, tá bom? Então, entre 2 argumentos, antes de você comparar as importâncias, você compara se existiu o argumento ali. Se o argumento for no extremo inválido, falacioso, se basear em premissas falsas, a conclusão não é importante porque você chegou para uma via torta, no argumento confiável. Então, essa é a primeira coisa que você compara, assim, qual foi mais plausível. Mas a partir do momento que os dois são razoavelmente plausíveis, aí você não começa a falar, a sua probabilidade foi 4,6% maior do que a outra. Não. Depois que eles estão mais ou menos provados, você olha as importâncias. E, em geral, a forma mais intuitiva de se olhar importâncias é por meio da mensuração de impactos, que é, você olha qual é a consequência, e aí você utiliza um critério para comparar com a consequência do outro argumento. Em geral, os próprios debatedores fazem isso. É extremamente recomendável para que a adjudicação seja fruto do trabalho deles, tipo contraditório no processo civil, e não da cabeça do juiz, tá bom? Então, é recomendável que eles façam isso. Geralmente o que eles fazem é defender que o longo prazo prevalece sobre o curto prazo, porque é mais duradouro, que as pessoas mais vulneráveis prevalecem sobre as pessoas menos vulneráveis, porque elas precisam mais da ajuda, por exemplo, do Estado, que o impacto mais intenso por razões óbvias, tipo perder um braço, é algo mais grave a ser levado em consideração do que perder um dedo, que é um impacto menos intenso, embora ambos bastante dolorosos. Enfim, tem várias métricas que são comumente utilizadas pelos debatedores, tá bom? Se os debatedores não trouxerem essas métricas, é legítimo o juiz recorrer àqueles critérios que são usualmente aceitos no debate competitivo, mas deixem isso sempre como última alternativa,
porque o debate deve ser dos debatedores, e uma parte importante da argumentação dos debatedores é dizer o que prevalece. Se você tiver que escolher entre a cruz e a espada, então o debate não vai ser sobre, digamos, o que vai levar a cruz ou o que vai levar a espada. Ele passa a ser sobre qual dos dois é menos ruim, ou é mais desejável, tá bom? Então, em alguma medida, o juiz, ao usar critérios da mente dele, ainda que sejam critérios recorrentes no debate competitivo, ele está argumentando para um dos lados. Então, tem que tomar um certo cuidado. Melhor que os debatedores façam isso. Em alguns casos, você não consegue fazer esse tipo de exercício. Aqui é um passo assim longo, difícil de ser dado do adjudicador bom para o adjudicador excelente, que é, às vezes você depara com um debate em que você não tem métricas em comum entre dois argumentos. E aí, você não pode simplesmente colocar os dois na mesma régua, porque eles estão em planos diferentes. Não tem como você fazer isso. Exemplo clássico que proporciona isso são os argumentos principiológicos. Assim, em lógica, em ética, princípio tem vários sentidos diferentes, tá? Mas para simplificar, geralmente um debate competitivo, pelo menos anglófono, se chama de principiológico, o argumento que não é pragmático, consequencialista ou utilitarista. Tá? É um argumento cujo valor não vem necessariamente do impacto prático da consequência, mas sim, por exemplo, de um compromisso assumido no passado, ou da importância que aquilo tem para um grupo específico, ou do mérito daquela pessoa. Então, você não olha, por exemplo, um concurso público, quem vai trabalhar melhor para a população. Você, em alguma medida, olha quem mereceu mais por meio da prova, tá bom? É claro que a prova, em alguma medida, visa identificar também a pessoa que vai trabalhar melhor, né? Mas nesse ponto, são argumentos principiológicos que acabam tendo impacto prático, e aí você consegue comparar o impacto prático. O que não dá para você fazer é o que alguns adjudicadores defendem, que para você comparar o princípio com o argumento prático, você olha a praticidade do princípio, a consequência dele. Não, aí você acabou de dizer que não existe argumento principiológico, né? Existe. Então, por exemplo, você paga a sua dívida, não porque o banco precisa mais de dinheiro do que você, não. Provavelmente você é mais vulnerável do que o banco. Você paga a sua dívida, você assumiu um compromisso de pagar essa dívida, então você deve honrar a sua palavra. Esse tipo de coisa, tá? Então, esses argumentos, eles são difíceis de comparar entre eles, porque eles são muito distintos, e eles são difíceis de comparar com os argumentos práticos. Sugestões. Primeiro, para os debatedores, evitem ao máximo esse tipo de argumento. A razão é simples, eles são muito difíceis de fazer, tá? É até visto com uma certa elegância, se não desdém fazer esse tipo de argumento, porque é difícil mesmo. Então, a Luísa Cortes, por exemplo, no Senado, ela faz com alguma frequência, eles são muito bonitos, mas muitas vezes eles perdem o debate, justamente porque o adjudicador, no final das contas, tem bastante mais conforto em fazer a comparação com argumentos práticos, tá? Então, cuidado. Mas se você fizer, e eles geralmente rendem boas extensões horizontais, por exemplo, a gente passa para o conselho para os juízes, né? Se, no extremo, não tiver nenhuma métrica apresentada no debate ou aceita entre debatedores competitivos usualmente, entre dois diferentes argumentos, aí você compara o delivery. O que comparar o delivery? É quem falou mais bonito? Não, é quem teve a melhor análise, quem teve capilaridade, quem foi mais específico, mais adequado, mais concreto. No final das contas, você repara que as coisas começam a se misturar um pouco, né? A forma e o conteúdo. Mas é isso, tá? No último segundo, no desespero, 20 minutos de dedicação, você precisa comparar dois argumentos, aí você dá para quem argumentou melhor, tá bom? Mas, mais uma vez, esses são casos muito raros, geralmente de salas mais elevadas, tá? A gente só está aqui tentando tangenciar em questões difíceis de adjudicação, para vocês verem como é enxugar gelo. É uma hipérbole. Você, em determinado momento, começa a melhorar cada vez menos, mas você continua se aproximando da reta, tá bom? Exato. Aprender a adjudicar é fácil. O difícil é você se especializar. O difícil é você se tornar um excelente juiz. Vocês vão ver como que a gente está aqui fazendo um workshop para o intermediário. É muito difícil a gente fazer um workshop para o excelente, para o ótimo juiz, porque essa pessoa está ali desenvolvendo conta própria, está desenvolvendo, pegando e mimetizando conteúdo, mimetizando formas de deliberação e análise de outros juízes. É o que o Bernardo falou. Quando vocês tiverem esses argumentos, tomem cuidado. E, é claro, tomem cuidado para não levar em consideração de novo o de vocês, o lado de vocês. Às vezes, vocês são uma pessoa que gosta mais de filosofia, gosta mais de ética, gosta mais de uma coisa abstrata. Tem vezes que você é uma pessoa que gosta mais de uma coisa concreta. Outra vez, cuidado, porque senão você vai sempre julgar conforme que você gostar mais. Você acha que aquele argumento muito bonito porque ele trouxe um filósofo. Mas, às vezes, ele não foi tão claro, não teve análise quanto argumento feio, que não trouxe um filósofo, mas ele, do ponto de vista pragmático, ele é claro, ele expõe impactos, ele afeta todos os agentes envolvidos na moção e ele é muito mais plausível. Então, vocês têm que sempre lembrar da métrica. Quando a gente fala de argumentos principiológicos pragmáticos, parece muito bonito, parece tão difícil, mas o ferramentário continua ali, é pegar e aplicar. Pegar as coisas que você já tem e colocar ali no caso. Só uma curiosidade sobre isso, é que foi o Eugênio que me chamou a atenção
para o que eu tendo a considerar meu único viés de adjudicação, o viés forte, assim, relevante, que se manifesta a adjudicação após a adjudicação. Porque você até pode ver padrões na consequência, mas eu faço um trabalho relativamente bom de culpar os outros pelos meus problemas, tá? Mas tem um aqui que eu não consegui, que é culpa minha mesmo. Se por um lado, como debatedor, eu não raro lanço mão de principiologia, em alguma medida porque eu sei que as duplas que falam depois não estão acostumadas com isso, então eu vou falar no primeiro governo, eles vão conseguir comparar, eu vou correr com a bandeira para casa. Então, como debatedor, não. Eu tenho um viés de concretude que eu adquiri na Inglaterra, né? Que foi onde eu comecei a adjudicar, curiosamente, eu fui para a Inglaterra sem jamais ter adjudicado no Brasil. E lá eu julguei muito, né, inclusive o WDC, Cambridge IV, etc. E eu trouxe esse viés pragmático que é típico deles, é o país do utilitarismo, no final de contas, né? Que é de gostar de coisas específicas, concretas, bem dimensionadas, sabe? De métrica, esse tipo de coisa. Então, até hoje eu carrego isso um pouco na adjudicação, então eu tendo a preferir o provado, assim, sabe? O prático. Então eu tenho que ficar o tempo inteiro me policiando, tá? Todo mundo vai ter, cada um, uma certa diferença. É bom você ter consciência disso, até para você prestar particular atenção nesses pontos ao ouvir o outro. Eugênio, se você quiser, pode ser uma hora da gente falar um pouco sobre refutação também. Claro, eu vou só pegar a dúvida da Cecília. Ela falou, se eu desenvolvo o argumento principiológico, no final eu coloco um efeito prático, ele vai ser avaliado apenas como pragmático? Não. Se o cerne dele, se a essência dele é principiológica, o efeito prático que você dá, ele confere mais substância. Ele confere um pouco mais de concretude. Então, você tem aquele exemplo. Na construção de um argumento, você tem o claim, a proposição, a fundamentação e a garantia. Então, são 3 elementos centrais. Você tem a garantia, que é eu consigo enxergar aquilo na realidade. Você dá mais verossimilhança, porém, aquele discurso continua como principiológico. Sugestão para o debatedor que vai fazer o argumento principiológico. Eu não tirei isso lá de dentro, eu copiei isso do Bo, naquela final famosa dele no WDC. Ele fala, tipo... Na verdade, ele fala isso também, mas quem fala mais claramente é a dupla dele, no adjunto, que é o Flanella. Ele fala assim, panel, there's a principle here, regardless of consequences. Então, ele fala o princípio, por si só, termina o argumento ali. Fala, vocês vão ter que julgar esse argumento. Aí ele respira, impactos práticos desse argumento. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você falar as duas coisas meio emendadas uma na outra, pode parecer para o adjudicador que no final das contas você está querendo reivindicar o prático, sabe? Então deixa claro que tem um argumento deontológico ali, e aí depois traz mais consequências práticas para agregar, beleza? E, Bernardo, se quiser já, inclusive, introduzir o tema das refutações, pode meter bronca. Beleza. Sobre refutações, assim, num próximo nível, duas coisas me chamam a atenção. Primeira, a diferença entre refutação e entre argumentação substantiva, positiva, substancial. Vocês escolhem a palavra. A gente tinha um vício no chamado e temido modelo antigo, que era de enxergar a refutação como algo diferente de argumentação. Então, a refutação teria apenas o poder de destruir, a argumentação só o poder de construir. Refutação até entraria no critério raciocínio e não no critério argumentação, curiosamente, né? Eu sempre achei isso um tanto quanto artificial, mas tem coisas que são artificiais que a gente faz para fins didáticos, tipo a própria relação entre plausibilidade e importância, sabe? Então, o problema não é tão esse. Qual que acabou sendo o problema? É quando a gente fez a transição do modelo anterior para o modelo atual, as pessoas foram buscar argumentação e porque elas não consideravam refutação e argumentação, muitas vezes elas paravam de considerar. Então, exemplo, uma pessoa na extensão refuta as outras bancadas, refuta feio, aí a pessoa fala, pô, muito bonito, mas você não argumentou, então você não tem extensão, você perdeu, sabe? Então, tome cuidado com isso, né, de não valorizar menos a refutação só porque ela é destrutiva e na sociedade contemporânea do capitalismo tardio, nós gostamos de valorizar positividade ou qualquer coisa nessa linha, tá? Não façam isso. Obviamente, refutação é argumentação, tá? Só que tem graus. Você tem algo que nem merece ser chamado de refutação, que é a mitigação, que é quando você, em resposta, só reduz o impacto do outro lado, mas ele ainda existe e é contra. Aí você tem uma refutação propriamente dita, né, que é um argumento, digamos, contraditório, que desfaz o que a pessoa falou. E você tem até um pouco além, que é uma refutação que, além de destruir o argumento do cara, ainda constrói para o seu lado, tá bom? Do tipo, se você tomar esse remédio, além de não curar a doença, você vai ter diarreia por conta do remédio. Então, repare, eu desfiz o ponto do outro lado, eu trouxe um ponto para o meu lado também, tá? Então, tanto quanto possível, como debatedores, mirem nessas refutações, como juízes. Entre as bancadas, reconheçam como uma dupla conseguiu destruir o argumento da outra, mas no momento que ela começa a puxar um impacto para o lado dela, esse impacto para o lado dela é como se fosse um argumento. Ela poderia ter, em vez de fraseado como refutação, fraseado como argumentação, daria na mesma. E aí, esse ponto que é novo, ele vai valer na comparação não apenas com aquela dupla que ela refutou, mas com as outras, tá bom? Porque eu poderia perfeitamente ter falado, não vai funcionar, te refutei.
Agora, um argumento substancial meu. Os remédios induzem a diarreia. Entendeu? Deu na mesma. Assim, é a mesma coisa, mudou só a forma. Então, não se deixem levar pela forma. Sejam capazes de discernir até que ponto é só destrutivo, e aí o cara pode trazer novo no IP, você vai levar em consideração contra aquela dupla que falou aquilo, né? Porque se a outra não falou, não tem culpa. E até que ponto é construtivo, por assim dizer, né? Que é win condition. E colocando isso tudo que o Bernardo falou em case prático, quem já estudou um pouco de ética, quem já estudou um pouco de lógica, conhece esse quadrado que está aqui atrás. Esse é o quadrado lógico das oposições, é o quadrado lógico aristotélico. Então, a gente tem 3 tipos de refutações que a gente pode trazer para o debate. Quando são contrários, ou seja, se o meu case prevalece, o do outro não existe, porque são absolutamente contrários. Existem contraditórios, que, como o Bernardo falou, diminuem o impacto, mitigam um pouco, mas ainda deixam aquele case existir. Vocês viram isso no debate, no caso da primeira oposição, quando a Yandra tenta refutar o case da Cecília. E, por outro lado, você tem o subalterno, que é aquele cenário em que você falou, opa, não é bem assim. Existem certos casos em que é diferente do que você explicou. Então, por mais que você não consiga diminuir um pouco o impacto, não é suficiente para a gente enxergar, olha, diminuir o impacto a ponto de eu tentar considerar. É uma coisa quase excepcional. Você fala, poxa, todo alcoólatra ele tem problemas de raiva, de controle de raiva. E aí você consegue me provar isso. Aí, de repente, eu te falo, poxa, mas você tem algumas 3 ou 4 pesquisas que dizem o contrário. E eu conheço muita gente que é alcoólatra, mas que não tem problemas com agressividade. Então, é uma coisa muito mais subalterna. Ela é incapaz até mesmo de lidar com o cerne daquela argumentação. Então, quando vocês pensarem em refutação, sempre procurem entender assim, opa, atacou o cerne? Ele foi capaz de derrubar o cerne daquele argumento? Ou seja, ele foi capaz de derrubar a fundamentação que existe por trás daquele argumento? Se sim, a refutação foi bem feita. Se não, apenas diminuiu o impacto. Se considere o argumento na medida em que ele é um argumento refutativo, mas é claro, quando houver uma comparativa, você vai ter que levar isso em consideração para saber quem que prevaleceu do ponto de vista de métricas de impacto, plausibilidade e relevância. É relativamente raro, mas pode acontecer de um membro da dupla refutar o outro. Também pode acontecer de uma dupla bater na outra do mesmo lado, tá bom? Então, vamos endereçar um pouco rapidamente esses casos. Vamos supor que os membros sejam contraditórios. Via de regra, você valoriza um segundo, achei que eu tivesse mutado. Você valoriza o ponto mais forte. É aquele argumento da interpretação melhor luz, da baleia e, enfim, do peixão comeu peixinho, não o contrário, tá bom? Afinal de contas, você é um leitor interessado. Então, se uma das pessoas falou besteira e a outra pessoa falou certo, por mais que elas estejam jogando no mesmo time, você vai levar em consideração o que pareceu certo para tomar sua decisão. Ok. Agora, tem casos e casos. Imaginem se eu, como, sei lá, primeiro-ministro, para qualquer coisa, falo que drogas fazem mal para a saúde. Aí vem a primeira oposição e sai falando que, não, pera, drogas, na verdade, fazem bem para a saúde. Aí vem o meu adjunto e faz um argumento que parte da premissa de que drogas fazem bem para a saúde. Por exemplo, de que as pessoas vão aderir e aí vai dar dinheiro e a gente vai poder reaplicar no sistema de saúde, etc. Exemplo largamente hipotético, é porque esses casos são bem raros mesmo, mas repara que foi trairagem com a dupla do outro lado, porque um falou uma coisa, aí eles argumentaram, crente de que a gente ia defender essa linha, aí vem a minha dupla e fala, não, aqui é outra coisa. Se o juiz simplesmente escolhesse a outra coisa, ele está prejudicando a dupla, por exemplo, da primeira oposição, tá bom? Então, precisa de um pouco de maldade para evitar esse tipo de caso, em que a contradição beneficiaria a dupla. Quem fez errado não prejudica a tomada de decisão do eleitor, ele vai olhar a melhor luz, mas não pode jamais prejudicar as outras duplas, tá? Então, muito cuidado com isso. Essa é uma coisa. Agora, se você tem 2 critérios em relação aos debatedores da mesma dupla, que são o que foi mais relevante para você levar em consideração, e ainda, no extremo, se os dois tiverem a mesma relevância, o que falou primeiro prevalece para uma questão de equidade com as outras duplas, já se a segunda dupla contradisser a primeira, você não pode simplesmente pensar o que é mais relevante. Tá? A segunda dupla não pode refutar a primeira. Se ela o fizer, isso é considerado um esfaqueamento, você anula o que ela disse. Mas sejam muito cuidadosos ao aplicar essa regra. Assim, as melhores práticas indicam que a gente deve ser muito conservador, porque essa é uma regra muito punitiva, em que você pode desconsiderar discursos inteiros, né, toda a argumentação de uma dupla por pequenas diferenças, tá bom? Então, se uma dupla, como a gente teve alguns casos curiosos aqui no nosso histórico, por exemplo, da final do Rio Pro Am,
em que o Bruno Visnadi, supostamente, eu não vi o debate, mas ele supostamente era extensão da Jéssica e da dupla dela, e aí ele começou a refutar mesmo, abertamente, falou, eles falaram isso, mas isso não é verdade, por isso, 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 por isso. Ele merece realmente ter seu conteúdo desconsiderado, porque ele está descumprindo as regras do debate competitivo. Não é assim que a segunda dupla deve ganhar da primeira. Ela deve ser mais importante do que a primeira, mais elucidativa, etc. Né? Ela não deve outright bater na primeira. Pensem na dinâmica parlamentar que a gente está simulando. Se o pessoal começar a bater muito no PT, o que vai acontecer é que o DEM ou o PSDB vão ganhar a eleição, sabe? Então, existe um mínimo de cooperação aqui entre diferentes partidos, ainda que eles sejam do mesmo lado. Então, essa é a regra Quando do se fala em esfaqueamento. esfaqueamento, a gente também tem um outro caractere para considerar, que é a definição ruim. A definição que invalida o debate, seja por critérios espaciais, temporais, e acaba atrapalhando a própria discussão e argumentação da dupla subsequente. Então, quando a gente tem esse cenário, a gente tinha anteriormente as pessoas desafiando a definição. Hoje não se tem mais isso, você pode falar, olha, a definição está incorreta, você pode desafiar de forma implícita. Fazendo isso, você não vai ter um esfaqueamento quando a segunda dupla se contrapõe à primeira. E é claro, como o Bernardo falou, a gente tem que ser bem conservador, a gente tem que levar em consideração o que foi a primeira dupla. Se houve esse problema de definição que invalidou o debate, inviabilizou, a gente pode considerar essa oposição da segunda dupla não como esfaqueamento. E é claro, vocês têm que tomar cuidado que mesmo em hipóteses de esfaqueamento, claro, ainda existem argumentos que podem e devem ser considerados. Então, Isso. vocês têm que desconsiderar não o todo do discurso da pessoa, mas apenas aquilo que claramente está em oposição com a primeira bancada. Perfeito. Então, a gente falou um pouco do que é o esfaqueamento. Casos em que não há esfaqueamento. Primeiro caso, se a primeira dupla for obscura ou contraditória, tá bom? Teve uma sala, uma vez no Paulista, em que a líder da dupla falou que eles iam implementar aquela política em salas de aula em que um professor daria aula de todas as matérias para todas as crianças, como acontece, por exemplo, no primário, digamos assim. E aí, o outro membro, dupla dela, falou que não, que teria professores especialistas, um para cada matéria, né, e não por sala, como às vezes acontece no ensino médio, por exemplo. Então, eles foram obscuros ou contraditórios, né, duas coisas diferentes. Quando eles falarem duas coisas diferentes e incompatíveis entre si, a dupla de baixo pode escolher uma delas. Ela não está vinculada. Se eles mesmos foram contraditórios entre si, ela pode escolher o dos dois que ela prefere trabalhar, tá bom? Isso em relação apenas à primeira dupla, porque, como eu disse, você precisa levar em consideração o papel das outras duplas também no debate. Beleza. Então, se tiver contradição, você pode escolher um dos dois. Se eles mesmos se contradisseram, você pode contradizê-los. Maravilha. Obscuridade. Se não tiver muito claro o que a primeira dupla falou, vamos supor que ela defendeu com o C dela. Assim, a definição foi muito ruim. Aí, pode acontecer uma de duas coisas. A primeira é de não ter entendido bem a definição, e aí você não pode culpabilizar a segunda dupla se o negócio não deu para entender. Tem até chance de o juiz estar ele próprio, tipo, forçando uma definição que talvez não tenha ocorrido, tá bom? Então, obscuridade. Se ficar muito vago, a segunda dupla tem mais liberdade. Mas pode acontecer também de a definição vir horrorosa. Ela vive muito ruim, a ponto de inviabilizar a capacidade da segunda dupla de debater, tá bom? Aí, nesse caso, ela pode discordar da primeira também. Essa foi uma súmula que a gente escreveu depois de uma final do CRIS, um torneio em Santa Catarina, em que era sobre legalização do aborto com o consentimento dos pais. A primeira-ministra, muito habilidosa, falou: se o pai não se opuser formalmente, o aborto é permitido. A gente sabe que tem muitos casos em que o pai é ausente, que nem se sabe quem ele é, né? Então, se ele não aparecer, a gente presume o consentimento. Aí chegou a primeira oposição, não é exatamente definição, é framing, mas falou: não, a gente acha que tem que legalizar o aborto, mesmo sem o consentimento do pai, mesmo se ele se opuser. Aí, o pessoal, era até o João Antônio e a Caterine, na segunda oposição, ficaram assim, pronto, né? A tese da primeira oposição legaliza o aborto em todas as hipóteses que o primeiro governo propôs, e mais algumas. Então, assim, concede o debate e vai além, né? Nós estamos contra 3 duplas de governo aqui. Aí, o João Antônio já, meio sem jeito, porque a gente estava começando ali, né? Falou, nós não vamos ficar em cima do muro, nós vamos ser contra o aborto. Ele obviamente discordou, né? Ele não ativamente esfaqueou no sentido de ficar batendo na primeira dupla, mas, enfim, ele discordou, era incompatível, mas a gente aceitou o que falou. Tipo, o que a primeira oposição fez é ferrar, por assim dizer, a segunda dupla, né? Isso é inadmissível. Porque senão, você quer ajudar o cara da sua sociedade, está do outro lado, aí você ferra a dupla que está embaixo, que é favorita, ou algo assim, sabe? Então, tem casos e casos, assim, o juiz precisa ter um pouco de olho, um pouco de bom senso. Hoje ele falou muito de prática. Em termos de teoria, eu acho que eu estou à frente do Rena, por exemplo, mas ele tem um olho melhor do que o meu, ele julga melhor do que eu, tem uma intuição mais apurada. Então,
tem um saber prático aqui, tá? Agora, veio uma dúvida que eu acho que é gancho para a gente falar um pouco de desafio, não apenas de esfaqueamento, que é, vale a pena desafiar a moção? Digo, hoje em dia, definição, Matheus Leme falando. Minha opinião sobre isso é, com o modelo atual, em que você não tem a pausa do desafio, em que as coisas são mais fluidas, que você pode disputar, você pode, e geralmente é mais vantajoso, você em vez de falar, estou desafiando, não sei o que e tal, você só falar, nós não achamos que esse seja o mundo em que o debate se passa, a gente não acha que o debate seja sobre isso. E você justifica o porquê que você acha que o debate é sobre outra coisa, tá bom? Então, numa semifinal do IU, que eu acho que a Lara mencionou na formação de mais cedo, as duplas estavam debatendo o mundo inteiro, aí chegou a segunda oposição lá tarde e falou, não, olha só, esse debate se passa nos Estados Unidos, porque era sobre você quebrar monopólios de Big Tech, empresas tipo Google, Amazon, etc. E falou, mas é nos Estados Unidos que ficam essas empresas. Sim, só faz sentido passar essa moção lá. E tem mais. Esse assunto surgiu foi lá, que tem uma deputada chamada Warren que propõe isso. O debate é lá. Então a gente vai falar de como aconteceria se a gente quebrasse essas empresas nos Estados Unidos, especificamente. Então repara que isso é muito parecido com um desafio, que é uma restrição espacial, por assim dizer, né? Só que ela justificou muito bem. Então, mais importante do que você, tipo, falar eu desafio ou não falar isso, é você justificar por que você está discordando da forma como o debate está seguindo. Se for um negócio esdrúxulo, tipo, tinha uma moção que eu debati uma vez, que era, acho que foi a primeira vez que eu actually desafiei, que é um negócio muito raro. Sei lá, essa casa prefere um mundo em que não haja vida após a morte, uma coisa assim. E os caras começaram a falar, tipo, do pós-morte. Aí eu falei, tipo, não, assim, o debate não é isso, né? E aí eu, em vez de eu ficar, tipo, explicando por que não era sobre isso, como a Jéssica teve que fazer, eu só falei, eu desafio, isso obviamente é incongruente com o texto da moção, então eu vou desconsiderar. Falei assim, pá. Por quê? Para economizar tempo, tá bom? Então, se for um negócio evidentemente incompatível, ilógico, em descompasso com a moção, fale desafio, fale o que é, siga a vida para você economizar tempo. Mas, geralmente, as coisas são mais sutis. Então, aí, o mais importante é você justificar. Exato. E quando a gente fala de desafio, ele necessariamente pressupõe aquela definição estática que era feita antigamente pela primeira defesa. A gente, por mais que entenda que há um ônus da primeira bancada de estabelecer termos para o debate, não é uma coisa muito rígida a ponto dele ter que fazer uma definição clara de quem é esta casa, de quem são tecnocratas, do que é um governo autoritário. Algumas coisas já estão dadas na moção, às vezes até em infoslide, e algumas coisas são práticas. Então, quando você quiser realmente desafiar, você vai acabar desafiando a própria métrica, você vai acabar desafiando a própria linha de análise, quando você desafia a definição hoje. Então, esclareça por quê, prove que a delimitação espacial ou temporal não é válida, prove que ele está ali, o debate, que ele é completamente relevante. Isso até te dá mais pontos do que perder tempo bancando aquela discussão de desafio de moção. Ó, duas dúvidas, uma da Cecília, que vai ser por áudio, mas antes dela, eu queria endereçar a do Tarcísio aqui, que eu acho que dá um gancho importante também. Como a gente estava falando, né, o desafio pressupõe um pouco algo que a gente fazia mais antigamente, que é definir as coisas muito engessadamente, muito detalhadamente. Então, me colocando no papel do juiz, se alguém desafiar o debate, assim como no esfaqueamento, seja muito conservador, tá? Deixa passar só se realmente for um erro crasso, ou se tiver muito bem explicado o desafio. Mas o que você vai fazer não é passou o desafio, a dupla se fudeu. Ou não passou o desafio, rodou. Não é isso, né? Você vai analisar qual é o cenário que faz mais sentido para a moção, a caracterização mais razoável, à luz do que foi dito. E se não tiver sido dito de um juízo arbitrário do eleitor médio mesmo. E aí você vai pegar o material das duplas e vai interpretar nesse cenário. Tá bom? Então, por exemplo, eu acho que o melhor plano de fundo para essa formação é a Faria Lima. Aí eu botei essa foto. Aí eu não vou olhar, tipo, se o Eugênio, se eu, se a Cecília ou Eduarda ficamos bem nessa foto. E aí, se ficar bem, eu coloco a foto, se não ficar, eu tiro completamente. Não é binário, absoluto assim. O que eu vou fazer é eu vou colocar cada um de nós com essa foto no fundo, porque eu acho que essa é a melhor foto. E aí, para ver quem ganhou o debate, quem ficou em segundo, terceiro, quarto, eu vou ver quem ficou mais bonito na foto. Quais cores complementaram mais. O Eugênio até mudou de foto. Mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? Você não descarta completamente a contribuição da dupla, você interpreta a contribuição à luz do framing que prevaleceu. Dúvida do Tarcísio. Definir essa casa. Tem nada escrito sobre isso, tá? Opinião. Mas não faça isso. E como juiz, se alguém fizer isso, ignore.
por quê? Esta casa é um não conceito, assim. O objetivo do esta casa é só telegrafar que é uma deliberação conjunta, tipo aconteceria num órgão parlamentar, tá? Essa casa não é um agente, não é um stakeholder, não é nada disso. Então, é só um gancho, digamos, para começar o debate. O que você precisa levar em consideração é o que a Carolzinha e a Lara abordaram antes, que é sobre a emoção. Se ela é valorativa ou não, se ela é de agente ou não. Então, só para deixar isso claro. Se a emoção for de agente, em geral, a emoção de agente é na primeira pessoa. Em tese, não necessariamente precisaria ser, tá? Mas emoção, um exemplo óbvio de emoção de agente, que foi até cogitado para esse debate de abertura, porque é uma emoção difícil, que é, no lugar de Michel Temer, essa casa não se arrepende de nada. Era isso. O original era no lugar de George W. Bush, que também é legal, mas eu acho do Temer até mais interessante, porque é menos over. Aí você coloca a adjudicação, digamos, da mesma forma que eu falei desse cenário, dessa foto aqui atrás, você coloca sob os olhos dele. Não significa que apenas os impactos dele sejam relevantes, apenas as preferências dele, não é isso. Mas ele tem um certo protagonismo, tá bom? Ele é, digamos, um stakeholder qualificado, como diria o Rena. Se foi importante para ele e foi importante para mim, a importância para ele tende a ser mais relevante, tudo mais constante. Alguém pode, de alguma forma, defender que outro agente que não ele é mais importante. Exemplo, o filho dele, a esposa dele. A dupla campeã daquele torneio fez isso, tá bom? Falou da família dele mais do que dele próprio. Contra uma dupla que ficou em terceiro, que estava falando dele especificamente. Então dá para fazer. Mas é sempre passando por meio desse agente, tá? Ele tem um protagonismo importante, ele é mais relevante, tem uma certa primazia. Então, esse é o caso das moções em primeira pessoa. O contrário disso é o que eu chamo das moções God Mode, ou em terceira pessoa. Você vê de cima, vocês já jogaram joguinhos de estratégia, tipo Warcraft, Starcraft, Age of Empires, esse tipo de coisa? Sei lá, Beyond Good and Evil, é isso? Não era exatamente esse o nome do jogo, mas enfim, Good and Evil, sei lá. Você vê de cima, e aí você vê, tipo, os stakeholders como pessoinhas, e as coisas acontecendo, sabe? Então, é isso, assim, você é imparcial, você vê de cima, você é Deus julgando o debate, se faz sentido. E aí você leva em consideração praticamente todo e qualquer impacto. Aí é claro que, a depender da emoção, tem uma certa primazia. Se é uma emoção sobre quebrar a tecnologia, é de se esperar que o mercado tech seja mais relevante do que a agroindústria, por exemplo, sabe? Mas não é algo formal, do tipo, você estava falando de agricultura, então isso é irrelevante. Não é isso. Tende a ter uma centralidade e, por conseguinte, ser mais importante, tá? Mas é uma tendência. Então, só tomam cuidado com isso. Essas moções em primeira pessoa, elas são meio qualificadas pelo agente. E um outro exemplo interessante é das moções propositivas. Elas tendem a pedir mais modelo, mas atenção, porque não é binário. Aquelas moções, esta casa acredita que o Brasil deveria privatizar as reservas indígenas, uma moção desse tipo, ela é muito parecida com, no lugar do Brasil, essa casa privatizaria as reservas indígenas, se fez sentido. As moções são muito, muito parecidas. Existe uma pequena sutileza? Sim, que é, no caso do privatizaria, o CA parece estar pedindo um projeto, tá bom? Um modelo. E no caso do acredita que o centro parece estar na discussão de valor subjacente, tá? Mas olha como é muito próximo, em tese uma é valorativa e a outra é propositiva. Então, não coloquem as coisas em quadradinhos. E o Jim, se você quiser completar, vai fundo, senão acho que a gente pode abrir para a Cecília. Não, a gente já pode abrir para a Cecília. Obrigada, gente. Eu queria perguntar sobre algo que aconteceu no WDC, mas já aconteceu em uma sala que eu estava e a resposta dos adjudicadores a isso foi o oposto. Mas acho que é uma questão bem difícil, assim, então eu não sei realmente qual acertou. Eu imagino que o WDC, óbvio, né? Mas enfim. Em 2001... Calma, só uma coisa. Você estava no WDC? Não, eu só digo, é um livro que o Nig me passou, aí eu estava lendo sobre coisas que aconteceram. Aí no WDC de 2001, teve uma moção que essa casa iria, tipo, elegeria juízes. E aí o primeiro governo estava definindo e a segunda oposição foi e perguntou a cada quanto tempo esses juízes seriam eleitos. Aí o primeiro governo respondeu a cada 6 anos. E aí assim correu o debate normalmente até que chegou a segunda oposição, que é aquela que tinha feito o POI. Aí quando chegou nela, ao invés de debater se essa casa elegeria juízes, ela debateu se essa casa elegeria juízes com um tempo tão curto, tal qual 6 anos. Então, a minha observação sobre isso é que sai totalmente do espírito da moção. O objetivo não era debater esse tempo, se é tão rotativo ou não, mas era debater se elegeria ou não. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eles fizeram um POI e, enfim, faz parte da definição. Aí minha pergunta vocês achariam cabível o segundo governo fazer um desafio à moção e falar não tem nada a ver com 6 anos, ou os juízes simplesmente ignorarem a segunda oposição? Obrigada. Tá bom, eu vou lá então. Primeira coisa, na diagonal longa, que é a segunda posição em relação ao primeiro governo, tá certo. Assim, eles vão debater os 6 anos mesmo. O primeiro governo definiu assim, e a segunda oposição até tinha pedido, né? Então é justo você assumir que sejam 6 anos na comparação entre eles.
Na comparação com as outras duplas, contudo, isso não é tão simples. Pode acontecer de você ter um debate complexo, em que as duplas desafiam umas às outras, ou tem frames incompatíveis. Você pode até ter triangulação. Uma dupla ganha da outra na educação, mas perde na saúde. Aí vem a outra e ganha de uma em uma esfera, perde na outra. E aí você tem um vai e volta. Assim. Muita gente acha que isso aconteceu no final do CBD de 2019. Tá? Então, pode acontecer de você julgar diferentes diagonais, diferentes comparativas sobre métricas ou até mesmo cenários diferentes. Pode acontecer. O que, assim, eu aconselharia é olhar o caso concreto, tá? É difícil dar essa resposta em abstrato. O que eu suponho que aconteça num caso como esse? O segundo governo provavelmente argumentou algo que provavelmente independe dos 6 anos, que me parece meio sincericídio eles seguirem os 6 anos à risca. E a primeira oposição possivelmente o fez também, porque se ela tivesse falado especificamente de 6 anos, eu tenho a impressão de que a segunda oposição iria para outro caminho para não ser gasta. Tá? Então, ao fazer isso, nos argumentos que se atêm aos 6 anos, eu tenho a impressão de que a oposição poderia ganhar o primeiro governo, teria dificuldade em ganhar das outras duplas. Porque geralmente o que você faz quando um primeiro governo faz uma definição restritiva é você, de boa fé, amplia o debate, sem desafiar. Agora, era 2001, vai saber como foi, tá? Se você é o segundo governo, você tem as seguintes opções aqui. Eu posso desafiar para falar que não é 6 anos, e aí parece pouco cabível, parece estar dentro de uma margem razoável. O primeiro governo definir um tempo de mandato, 6 anos, não parece um absurdo. A maior parte dos mandatos, por exemplo, legislativos são de 4 a 8 anos, está bem na média. Então, me parece fria desafiar isso. Tá? Agora, tudo bem, é provavelmente arriscado você se ater a isso. Então, você poderia argumentar coisas que independem do prazo. Ainda mais tendo em vista que possivelmente vai ter uma disputa que você viu no POI entre a segunda oposição e o primeiro governo. Então, tá bom. Se você é o debatedor no segundo governo, eu não desafiaria, eu só fingiria que não ouvi e seguiria minha vida com a minha argumentação. E, tudo bem, poderia ser um caso em que se fosse restritivo demais, vamos supor que fosse, sei lá, 50 anos. Aí eu desafiaria, tá? Então, extremos. Mas, em princípio, eu não desafiaria, parece uma definição ok, eu argumentaria independentemente disso, e pediria para o meu RIP tentar bater nos pontos da segunda oposição. E como adjudicador, eu com certeza levaria bastante em consideração os 6 anos na diagonal, mas eu ficaria atento para ver se os 6 anos fazem sentido mesmo na horizontal e na vertical, tá? Possivelmente não seria decisório. Se sim, aí no extremo você considera que foi 6 anos mesmo, porque definido pelo primeiro governo, a segunda oposição ao fazer o ponto de formação deu chance das outras duplas tratarem disso, tá bom? Então, no extremo, no último segundo, se eu tiver que bater um ou no outro, é 6 anos. Tá. Só um ponto sobre isso, que é o segundo governo pode desafiar o primeiro governo, né? Mas essa segunda oposição não pode desafiar a primeira oposição. Esse é um problema do debate competitivo, que é a primeira oposição, numa moção propositiva, ela tem um fiat equiparado ao do primeiro governo, que faz uma proposta, para fazer uma contraproposta. Então, olha que louco. O líder da oposição, que é quem deve fazer a contraproposta, ele faz a contraproposta. Isso, em tese, vincula as oposições, como uma proposta vincularia os governos, né, ou a definição vincula a todos. E aí a segunda oposição não pode desafiar. Tipo, se a contraproposta vier um absurdo, a segunda oposição não pode simplesmente falar, tipo, eu desafio essa contraproposta. Não tem previsão para isso, tá bom? Então, no lugar da segunda oposição, o que vocês devem fazer é discordar. Não é sair batendo na contraproposta, falar que ela é horrorosa, que a dupla mandou muito mal, deve ficar em quarto, não, porque isso é esfaqueamento. É você falar, tipo, independentemente da proposta, e aí você argumenta, ou a gente discorda da contraproposta, mas a gente ainda defende a oposição nessa moção, por isso, tá? Então eu tentaria me desvencilhar. E aí, como juiz, se a contraproposta for razoável, você precisa julgar pelo viés dela, mas se ela for realmente muito restritiva, aí caiu naquela regra do esfaqueamento. Comprometeu severamente a capacidade da segunda dupla de participar do debate. Aí você deixa ela argumentar, tá bom? Eugênio. Só faria uma pequena consideração no que o Bernardo disse. Quando vocês estão debatendo, sempre prezem por lidar com os melhores cenários e com os piores cenários também. Lidar somente com um cenário de 6 anos significa que, na postura da segunda posição, eu estou lidando apenas com aquela situação extrema, uma situação negativa. Então, vocês, enquanto debatedores, têm que lidar com o ruim, o mediano e o bom. Então, são 3 cenários prováveis e possíveis que vocês precisam necessariamente abordar. Isso favorece, na hora da adjudicação, que vocês não ganham pontos, mas é claro, vocês estão no patamar superior, porque vocês estão dialogando com o debate como um todo. E aí, se você entra nessa questão só dos 6 anos, você vai acabar caindo numa armadilha, que é, você fica só naquilo ali e, por vezes, se você não conseguir nem provar que 6 anos é um prazo muito curto, acabou, a sua argumentação foi por água abaixo, você perdeu absolutamente tudo. Então, não se fiem somente nisso,
Tomem cuidado também na hora de fazer perguntas, façam perguntas que direcionem para o melhor debate, direcionem para o que vocês podem contribuir. Porque, é claro, não é mais uma coisa de... Tem as malícias, tem as malandragens, só que não é a mesma coisa que era antes, você matar alguém numa pergunta. Não é esse o objetivo. Você pode até fazer, mas não é recomendável. Gente, tem malandragens que vêm pro bem. Só por curiosidade. Eu li isso num livro, como a Cecília, e eu apliquei na final de um torneio. Geralmente, ao escrever uma moção, o CA quer ver um debate. Às vezes ele quer ver um debate específico, que gera aquele viés de adjudicação que a Carolzinha falou, né? Pô, você não vê o debate que você queria, você fica triste, você avacalha a dupla, ou a dupla te entrega o argumento em que você pensou e você top, 100, né? Então, esse é um viés que deve ser combatido, até para evitá-lo, eu leio as moções em cima da hora, eu não fico no prep time, tipo, o juiz não tem prep time, tá? Eu não fico pensando, eu falaria isso, de jeito nenhum, você pedir para ter viés. É um papel difícil do CA, eu acho que no mundo ideal os CAs não julgariam. No mundo real, os CAs julgam, porque eles são bons juízes, a gente quer ter uma boa adjudicação, sabe? Mas, anyway, o que eu li no livro é que, em finais em particular, geralmente os juízes são preponderantemente os CAs. Eles escreveram aquela moção como a moção da final, possivelmente a moção mais especial, a que eles mais querem ver e mostrar para as pessoas. Então, geralmente, quem debate bonito, quem debate legal, faz um bom cenário, é ilustrativo, embora nada disso seja critério de adjudicação, tende a ser recompensado pelo CA na prática, tá? A rigor, isso é um erro de adjudicação, isso acontece com muita frequência e até benigno que aconteça, né? Porque faz com que as finais sejam legais, que as pessoas queiram assistir, que o debate competitivo cresça e nos deixe felizes, não tristes. Bom, então, o que eu fiz em Coimbra, na final, foi ver uma moção desafiadora, ao invés de fazer o argumentinho apegado ao InfoSlide, tal, PNC, eu aloprei, assim, a gente lançou um critério maluco de que economia vale mais que democracia, que é melhor você ser rico e ficar calado do que você ser pobre falando tá de besteira no Twitter. Então a gente aloprou, tá bom? O que aconteceu foi, a gente ganhou, então a profecia se mostrou verdadeira, tá? A gente fez 4-1, passou 2 meses, os juízes se arrependeram. 2 desses CAs vieram falar, pô, não sei se vocês ganharam mesmo aquilo e tal. No que eu falei para eles, gente, debate competitivo acontece no mundo real, né? Eu, como debatedor, eu quis convencer vocês. Dado que era uma final, todo mundo assistindo, era uma moção legal e tal, eu quis fazer uma argumentação interessante. E vocês me recompensaram por isso, assim, acontece. Então, só para dizer que é malandragem? Claro, eu manipulei eles. Mas é pro bem, porque aí o final foi legal. Se faz sentido, sabe? O torneio foi interessante, na hora as pessoas concordaram, depois é que dá aquele gosto amargo, assim, tipo do adoçante. Mas é a vida, tá? Então, malandragens boas, malandragens ruins. Nosso tempo tá começando... Existem finais também acontecem isso, em que você percebe qual que é o viés que o CA queria dar para aquela moção, você joga em cima daquilo para te favorecer um pouco. Tem uma certa malícia, tem uma malandragem, só que é claro, malandragem não ganha torneio sozinha. Você precisa de ter algo mais, que é o conteúdo e a técnica. Mas só que é claro, pode te dar aquele edge, pode te dar aquela pontinha acima da outra dupla que te garante uma vitória no fim das contas. E cá entre nós eu fiz a mesma coisa na final do Sidup. Eu lembro da Carolzinha falando do melhor discurso dela. Eu não sei se foi objetivamente o melhor, mas foi certamente o mais encantador, né? Que as pessoas se lembram. Que foi a final do Paulista. Eu até era juiz lá da final e tal. Foi realmente muito bom. A gente concordou que a gente teria dado um 83, que é uma nota ridiculamente alta, tá? Foi muito bom. Talvez o meu melhor, pelo menos recentemente, desde que eu voltei a debater, tenha sido a final do Sidup. Que foi mais ou menos nessa também, de fazer um discurso lindo, assim. E eu falando da velocidade da luz, um negócio impressionante, a gente perdeu. 3-2 na adjudicação. Então nem sempre cola, tá? Então, assim, sejam mindful sobre isso como debatedores. Como juízes, finjam que eu não falei isso, tá bom? Encarne o Hércules, julgue o debate com base em critérios, etc. Nosso tempo está se encerrando. Eu acho que, antes de talvez uma outra pergunta final, Eugênio, a gente poderia falar um pouquinho mais sobre os speaker points, né? O que você acha? Claro. A gente tinha pensado inicialmente em falar da deliberação. Eu acho que vocês tiveram em primeira mão que quer fazer uma deliberação e já viram como é que a gente dá um feedback. Então, isso a gente vai deixar para lá. Agora, vamos para os speaker points. Quando vocês estão numa deliberação, seja como chess, seja como wins, os speaker points são a última coisa. Eles são uma rede de segurança que acaba refletindo o próprio resultado do debate. Para que serve o speaker point hoje? Para dar mérito para a galera individualmente, para ganhar um troféuzinho show, para ter o top 10 de debatedores, para a galera se sentir bem consigo mesma. É um ranking ATP, para quem gosta de tênis. A gente tem os melhores debatedores e debatedoras com as maiores notas. Então, é bom para você também saber como é que você está progredindo de um torneio para outro. Então, vamos lidar aqui com os speaker points. Os speaker points, eles são dados de forma bem liberal mesmo, são bem livres, não tem uma definição tão rígida quanto se pode achar. A gente segue a tabela. E a gente, conforme a experiência, a gente vai dizer, olha, isso são 73, isso são 75. A minha recomendação para vocês, enquanto juízes intermediários, é tenham em mente o que significa cada uma dessas faixas.
e quais discursos vocês veriam nessas faixas. Aí vocês mimetizam a ideia daquele discurso e vê, olha, se aplica aqui um discurso do Gandra numa final de brasileiro, um discurso da Luísa na final de um brasileiro. Ele é a mesma coisa que o discurso que eu fiz na semana passada no Senatos? Olha, eu estou começando agora há 1 mês e meio de debate. Será que é a mesma coisa? Quantos pontos vai ter? Então, sempre leve em consideração isso. E a média dos discursos, ela fica de 75 a 65. Então, não mais e não menos. Para ganhar mais, tem que ser show. Para ganhar menos, tem que ser ruim. Então, vocês nunca vão ver o discurso 50 e vocês nunca vão ver o discurso 100. A maior parte dos discursos ela vai ficar ali a partir dos 65 até os 82, 83. Então, para além disso, é um discurso fenomenal, e para baixo disso o discurso foi muito ruim. Mas a média que vocês vão ver, como viram nesse debate, é que a gente deu a maior parte de 65 e 75. Essa regra é uma regra não escrita dos debates competitivos, mas é uma regra de experiência, como o Bernardo falou, um common law. Então, partam sempre desse princípio. E é claro, vocês têm que olhar aquelas faixas, 65 até 69, 70 até 73, tudo isso você tem que levar em consideração. E é claro que muita gente já viu 51, eu já dei um 51, na época que a gente estava pegando a manha da tabela de Varsóvia, a gente já viu um 100, que inclusive foi do Cirilo, que é um amigo nosso, que hoje trabalha em São Paulo, Matos Filho, ele deu um 100, mas a gente acha que foi por motivos alheios ao debate, mas foi bem bizarro. Então a gente vê essas discordâncias, a gente vê essas loucuras, só que o nosso papel é começar a diminuir e começar a evitar que isso aconteça. Então hoje vocês podem ver que a maior parte dos campeonatos ele vai girar nessa meta. A gente tem a Ref Kalevski ganhando de vez em quando o melhor debatedora com 74 de média, 75, 76. A média de 83 é um campeão mundial. Vocês podem ver que aqui no Brasil os tops vão estar ali no 74, 75. Também vai depender do torneio, vai depender das moções. Às vezes as moções favorecem, às vezes não. Então os speaker points você tem que tomar cuidado. Pensem sempre nessa média, mas também não fiquem somente restritos a ela. Pode ser que tenha um discurso que foi realmente ruim. A minha recomendação é, não baixem dos 60. Baixar de 60 é porque a pessoa simplesmente chegou lá, falou o nome dela, foi embora para casa chorar. Então, para baixo de 60 é uma situação como essa. E para cima de 80 significa que é um dos melhores discursos que você já viu. Que ele é o discurso mais completo que você poderia ter. E se você tivesse que ensinar para alguém novo, você usaria aquilo ali como parâmetro. Você usaria aquilo ali como parâmetro de excelência. Vocês verem como é que é a vida, recobrando a primeira pergunta que a gente teve, né, sobre os speaker points lá em cima, teve esse 100 do Cirilo, mas teve um outro, que eu ganhei no Campeonato Brasileiro de Debates. Eu levei um 100. Outros tempos, tá? O tema era revelado com antecedência, a gente avaliava discurso e não a argumentação apenas, e em vez de valorizar o que a pessoa fez bem, você procurava defeitos para diminuir a nota, tá? Então, tudo completamente diferente. O que aconteceu era sobre o Ministério da Cultura ser desnecessário, era o segundo governo, o alinhamento planetário era um assunto que eu dominava, eu tinha ensaiado para essa moção, porque o tema era revelado com antecedência, que era uma posição confortável para mim, cheguei com o discurso decorado, não tinha nenhum defeito claro, tá bom? Então, porque você avaliava discurso e porque tinha essa lógica negativa, o juiz olhou para mim e falou, eu não vi nenhum problema, então para mim é 100, tá bom? Então, como hoje em dia mudou muito, além da pessoa não estar tão preparada, por mais que o discurso dela seja brilhante, o discurso que é brilhante no contexto de um debate, tipo Boa no final do WDC, foi repetido Ctrl-C, Ctrl-V pela Alice em um torneio menor, acho que foi o GV ou o Y, e eu dei 69 para ela. O mesmo discurso, tá? Por quê? Porque o contexto do debate foi outro completamente. A moção era diferente, o que as outras duplas estavam falando era diferente. Então você precisa ver o encaixe, tá? O debate é dinâmico, ele não é estático. Até o primeiro governo não é estático, o primeiro-ministro. Então, não dá para você simplesmente repetir o discurso e achar que vai ter a mesma nota, porque é uma ficção o speaker point ser um discurso, ou mesmo uma pessoa. Na verdade, ele é uma representação tanto quanto artificial do desempenho das duplas em engajamento no debate, tá? Então, isso é uma coisa. E da mesma forma, eu já dei um 50. Então, eu sou muito, sei lá, dispar na vida, porque eu recebi o 100 e dei o 50 na final também. E na época tinha speaker point na final, né? Mas assim, extremos, tá? A gente foi como um todo testando o solo e aí se aproximando, até que a gente chegou nessa convenção de 65, 75, que é bastante razoável. Eu acho que faz muito sentido, sim, o que a gente falou. A melhor forma de você ter padrão de speaker point é você ver discursos famosos, ou pela sua ruindade, ou pela sua qualidade, ou pela sua medianeidade, e aí você ter aquilo como uma referência, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem curiosidade sobre o que seria um discurso esse, aí vai ter uma outra discordância, mas em geral as pessoas concordam. Por exemplo, que
o primeiro-ministro é mais fácil, né? Porque você assiste só o discurso, não é tão relevante assim você vê o restante do debate. Acaba sendo, porque pode ter um ponto de informação, esse tipo de coisa, tem emoção, mas anyway, geralmente os PMs são mais fáceis de avaliar um pouquinho. Do Lopes na semifinal do Open Minas de 2019, as pessoas veem como um 80, tá? Então essa é uma boa referência do 80. Gente, foi um discurso extraordinariamente bom, tá? Todo mundo ficou perplexo. Então, eu conheço uma menina que apaixonou por ele ali, e a primeira oposição, que era dupla muito forte, o Luca e o Yoshi, acharam que tinham rodado de tanto que eles tomaram porrada, tá? Então, assim, só pra falar que não foi o da mineração. A mineração, o Lopes foi fraco. Foi o da liberdade de expressão. 5 argumentos concatenados bem desenvolvidos, assim. Então, só pra mostrar, assim, 80 é muito alto, tá bom? E de modo análogo, 60 é muito baixo, velho. 60 é a pessoa que vai e repete o que a primeira dupla falou, não agregou nada, sabe? Isso é da minha cabeça, tá? Não validei isso com o pessoal lá de fora, nem coisa do tipo, não. Mas geralmente eu reservo a faixa dos 50 para coisas escabrosas, tipo cenas lamentáveis, tipo você defender o outro lado, você esfaquear sua própria dupla, esse tipo de coisa. Defender o nazismo, umas coisas bizarras. Geralmente, assim, o 60, 61, assim, é um discurso ruim, tá? A faixa dos 50 já é o campo, o domínio do escabroso, por assim dizer. E acima de, não é nem 80, acima de 78, geralmente não é o debatedor que explodiu, que deitou, é o juiz que aloprou, tá? Empolgou. Então, a gente viu um comentário aqui sobre a Cortes conseguir 78. Eu me sinto confortável para falar isso para vocês, porque ela, obviamente, é uma debatedora muito reconhecida, porque eu já falei isso para ela algumas vezes. Ela é uma expert na arte de emocionar os outros. Emocionar é um jeito bonitinho de falar engalobar, tá? Como eu fiz na final do Coimbra, ela faz debate após debate, ótima oratória, aquele negócio crescendo, uma voz interessante, argumentos legais e tal. A galera emociona nela. Então eu já joguei ela tantas vezes, sistematicamente eu chegava lá, aí todo mundo, primeiro, aí eu, tipo, quarto. Aí, na hora que eu explicava por que o pessoal regalava o olho, tipo, no, como assim, sabe? Então, assim, ela é muito boa nisso, só pra dizer que essas notas altíssimas que ela obtém são muito mérito dela, que é uma debatedora interessante, obviamente extremamente competente, tá? Inclusive já carregou aí debatedora e senatos com alguma frequência, né? Pessoal que migrou aí de estado, pelo menos de vinculação em termos de debate, mas cuidado, essas médias muito altas, pode suspeitar. No CMDLP, de 2019, o Renan e eu tivemos médias, respectivamente, 79,4 e 79,2. Quando a Luísa foi ler essas médias, ela parou, perguntou se era isso mesmo. Não tô zoando, assim, na frente de todo mundo, tá? Era. A galera emocionou com a gente, tá? A gente não foi tão bem assim. A gente foi muito bem? Foi. Mas, obviamente, eles não conheciam a gente. Aí chegava o Renan, fazia aqueles argumentos grandiosos dele. Chegava eu e fazia 5 argumentos pau no cu, um em sequência do outro, independentes entre si. Aí o pessoal assustava e dava nota alta. Tá? Então, é um pouco disso, assim. Suspeitem dessas notas ridiculamente altas. Geralmente, é mais mérito do juiz, do que do debatedor, beleza? A Cortes, inclusive, já ganhou 90 uma vez. Mas Numa quarta de final do Open Minas. Então... na qual era minha dupla, eu estava presente nessa final, essa gravação foi perdida por algum motivo, mas ela emocionou. Não vou dizer qual juiz que ela emocionou, mas ela emocionou com gosto. A Cortes, por juiz exemplo, bom, tá? Juiz bom. 78, 79. Eu falo assim, Cortes, é 73. Aí ela fica puta comigo, mas ela ainda ganha o primeiro lugar de qualquer forma. Isso. Então pensem o seguinte, cuidado para não emocionar também. Tem debates que são muito bons e que não se espantem se você der um 81, que você fala assim, puta que pariu. Se aí é um tema de relações internacionais, o cara é mestrando em relações internacionais, a vida dele é pesquisar especificamente aquele tema da moção e ele mandou muito bem porque era o lado que ele gostaria de defender na vida real. Acontece. Não se sintam mal de dar nota alta, mas sempre lembrem que vocês têm uma média. Então, vai refletir também nas salas. As salas mais altas vão ter uma nota mais alta, as salas médias uma nota mais média, e as salas baixas uma nota mais baixa. Vocês vão perceber isso pelo grau do debate, vocês vão perceber isso pelas pessoas que ali estão. Não é uma questão de star power, não é uma questão de experiência, mas você vai saber que uma sala em que tem a duplas do UFRJ, a Jéssica e a própria Cortes, provavelmente a sala 1, até pela disposição dos juízes. E aí vocês vão ver como que o próprio debate vai convencer vocês de que os speaker points são mais altos. Sempre tem o cara que vai falar, você tá dando speaker points de acordo com o nome da dupla, julgando cabeçalho, é o nível da sala, isso tá errado. Gente, ao longo de séculos, o homem e a mulher, como diria a Dilma, olharam para o oeste e viram o sol lá, belo. Né? De manhã ele nascia, de noite ele se punha. Eis que um filósofo perguntou,
mas você tem provas de que amanhã ele nascerá e se porá? E aí ele respondeu, não tenho, eu não consigo provar isso. Ainda mais uma negativa. Mas eu acho que vai acontecer. Então, geralmente é assim, tá? As salas mais altas vão ter notas mais altas, as salas mais baixas vão ter notas mais baixas. Isso é uma presunção relativa, obviamente, mas se você viu uma nota 80 na sala 10, pode saber que os caras fizeram coisa errada. E se você viu um cara tomando 60 na sala 1, o juiz viajou, tá? Pode ter certeza disso. A chance é muito elevada. Então, sejam mindful a respeito disso. Só curiosidade, pra vocês verem como existe uma certa película protegendo essa faixa do 75 a 65, a gente foi para a adjudicação. Eu comecei cronológico, falei, entre a Cecília e o Nicolas, ganharam o debate, achei que a Cecília foi melhor, achei que ela foi bem, então eu daria um 76 ou 77. No que o Eugênio e a Carolzinha rapidamente reagiram. Não, 77 você emocionou, é demais. Então, olha que louco, assim, a pessoa que eu achei que foi melhor, num bom debate, eu cogitei dar um 77, eu mesmo estava hesitante, os dois wings na hora me corrigiram, falando, não, é muito, sabe? 77, gente. Então, vamos com calma, tá bom? Para os dois lados, para reconhecer, mas também para ferrar caneta leve. Acho que talvez alguma dúvida ou algo assim nesse momento, senão a gente pode encerrar. Aí o Eugênio falou aqui que a maior nota que ele já deu foi 81. Eu já dei, acho que um 86 para o Caio, uma coisa assim. Eu obviamente exagerei, mas ele destruiu, então foda-se. Esse 81 eu dei para o Pedro José no debate RI, em que ele defendeu um tema no qual ele acreditava. Então foi maravilhoso o debate, foi aquele debate que eu fiquei até triste de ter que dar uma nota muito mais baixa para a dupla dele, porque a dupla dele quase conseguiu cagar um discurso perfeito dele. Só por curiosidade, Então, o Eugênio fala de RI, não é à toa, é porque geralmente debates mais amplos têm maior potencial da pessoa ir mal, porque ela não sabe o que ela tá falando, ou para ela ir bem, né, para ela falar sobre muita coisa. E aí o Pedro José, ele é de RI e ele, durante uns 2 anos, foi invicto em moções de RI, assim, ele é realmente muito bom nisso. Inclusive foi a moção que ele ganhou de mim na final do Cidup, foi RI, então já viram. Vocês podem ver também como a galera às vezes roda em tema de tecnologia porque não está acostumada. Então, aí vem um tema mais jurídico, surfa, é uma questão de momento, é uma questão de saber lidar com o negócio. Mas, pessoal, sério, vocês têm mais alguma dúvida? Porque senão é isso. E aí depois eu acho que o pessoal vai mandar para vocês um forms para vocês darem um feedback do que vocês acharam do workshop, o que vocês odiaram, se vocês não gostam da gente, se vocês gostaram da gente, o que a gente pode melhorar para a próxima. Mas todas as críticas são bem-vindas, é claro que desde que não sejam ofensas. Crítica é que nem argumentação, né? Tem argumentação construtiva, ou substancial e destrutiva, ou refutação. Tem a crítica construtiva, que é aquela que você faz, e a destrutiva, que é aquela que você recebe. Tá, feita a piadinha, já tem aqui lista de presença, deve ter formulário de feedback. Eu queria agradecer e parabenizar a organização, acho que o Senado está em ótimas mãos. Falando isso não para agradar, pelo contrário, geralmente ex-presidente, membro antigo do Senado, serve para reclamar, para xingar, falar que é a pior sociedade, os piores debatedores, tal. A gente é muito corneta, mas realmente, assim, pelo pouco que já se passou desse ano, a gestão tem feito um ótimo trabalho, e vamos ver se isso se mantém no Senatus Awards hoje mais à noite. É isso, pessoal. Agradecer novamente a todos pela participação, a Daniel e a Cecília que nos convidaram para estar aqui hoje. A gente está aqui quase como um dinossauro, o pessoal das antigas voltando para passar um pouquinho de conhecimento. Eu não faço igual a Carolzinha, me coloco totalmente à disposição, porque a vida de advogado, ela não é difícil, ela não é fácil, ela é bem difícil. Então, se vocês tiverem realmente alguma dúvida, às vezes quiserem, posso chamar para um debate? Pode. Robert me chama de vez em quando, às vezes eu não posso, a maior parte das vezes. Só que a gente está por aí, de vez em quando. Então, fiquem à vontade, vocês podem pegar, inclusive, antigas gravações do Bernardo, antigas gravações minhas e falar, olha lá, aqueles otários. Fique à vontade para mandar mensagem no WhatsApp, eu só não vou responder, tá bom? É a vida. Gente, eu queria muito agradecer, realmente só agradecer. A gente está recebendo muito elogio, tanto aqui no chat, mas no privado também. Não sei se a Cecília já está recebendo, mas elogiaram bastante. Inclusive, tiveram participantes de outra sociedade, que o Senado está apadrinhando e ajudando a crescer. E, assim, eles acharam incrível. E, assim, eu acho que é muito legal a gente dar o crédito também para as pessoas que idealizaram o workshop, a Rebeca e a Manu, que pensaram em tudo, assim, montaram um roteiro e deram o caminho para a gente. E os participantes, principalmente, também, porque realmente foi longo e vocês estão aqui firme e forte. E agora, recados. Lembrem das 3 listas de presença para participarem do certificado e do sorteio. A gente vai anunciar o sorteio no Senatus Awards e participem do Senatus Awards
Com certeza vai ser um evento incrível. Mas é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado e ponham as opiniões. E, por favor, ponham mesmo, tipo assim, tanto positivas quanto negativas no formulário de feedback, porque isso é muito importante, que nem eu já disse, para a gente pensar no próximo, né? E é isso. Agradecer também Cecília, Dani, Brenda, Gabi, Gustavo, que não está aqui, pela ajuda. Duda também. Duda teve um trabalho imenso, gente. Tava esquecendo. Duda teve um trabalho imenso também com certificados, com as listas. Foi ótimo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, Duda. Obrigado. Tchau, eu que agradeço. Até mais tarde. Até. Agora deixa eu ver como que eu